Persona, a história viva da comunicação de Ribeirão Preto. Eu acho que é aqui. Ei, aí é a rádio? É, aqui mesmo. Eu e meus amigos queremos falar com você. O que é que vocês querem? Nós viemos reclamar. Reclamar do quê? O que há de errado? Vocês só tocam músicas de adultos. Até parece que criança não ouve rádio. Não é bem assim. É que as pessoas gostam dessas músicas. Mas nós não gostamos. O que é que vocês gostam então? Nós gostamos da Rita Lee, Da Nica Costa, do professor que às vezes falta, de Coca-Cola. de batata frita e de ver televisão sem ninguém perturbar. E você? Do que é que gosta? Eu gosto dos Beatles, de cachorro que não morde e gosto quando os adultos estão contentes. É isso aí, gente. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos, não é? Bem-vindos ao programa Persona. Você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Unaerp, na nossa live no Facebook da Rádio Unaerp, do curso de jornalismo da Unaerp, também no Instagram, né, no aplicativo, enfim, nós estamos aí. E no YouTube também, não é? Nós também estamos no YouTube. Então é uma satisfação recebê-los aqui hoje num dia muito especial, 7 de novembro, dia do radialista. E a gente conseguiu reunir aqui um time de várias gerações. É verdade. Não é? Pesquisa, Carlinhos, Moreno, Beto, que é uma geração jovem agora fazendo sucesso, o Loureiro ali também nos filmando. Então, como hoje é o dia do radialista, o microfone é de vocês. Nós vamos falar de rádio aqui. Aliás, tá uma conversa muito Tava. alegre, não é? Que renomearam o Pode rádio levar o aqui. microfone? Natural a conversa. Hein, Gil? Pode levar o microfone? Pode. Tô precisando de um em casa. Vamos começar pelo Pesquisa. Então, vamos lá. Bem-vindo, Pesquisa. É um prazer receber você aqui. Ó, o prazer meu é muito grande, porque eu, inclusive, já trabalhei aqui nessa organização educacional já, tempos da Rádio Renascença de Ribeirão Preto. E passei por aqui, tem boas lembranças, inclusive suas, daquele pessoal daquela época ainda, a gente se reencontrando aqui, foi muito bom, viu? É verdade, nós tínhamos... Muito obrigado por lembrar do dia do radialista. E nós De ficávamos... vez em quando a gente recebe assim uma lembrança. Bloco F, lembra? Lá Hein? embaixo, lá no teatro, no Bloco F. É? Tinha Junto rádio, com tinha um teatro. estúdio nosso, É. né? Vamos bom. lá. Que bom. E a gente quer aproveitar, assim, logo nesse início, né, antes de você falar das histórias do rádio, os meninos aqui vão perguntar, hein? Os meninos jornalistas estão aqui afiadíssimos não é uma inquisição, mas para perguntar, curiosos, né? Legal. A gente quer entregar para você aqui um agradecimento nosso, né? Por sua dedicação, pela sua contribuição no rádio. Então, olha, em nome dos nossos alunos... Muito obrigado pela lembrança, viu? Deixa eu ler aqui, né? Para quem está acompanhando lá fora. Unaerp, curso de jornalismo, Rádio Unaerp, agradecimentos especiais a João Arduino Pesquisa por sua dedicação, valiosa contribuição para o desenvolvimento e consolidação do rádio em Ribeirão Preto. A nossa homenagem e reconhecimento, muito obrigado, viu? Está assinado aqui pelo mestre Geraldo José Santiago. Ele merece! Ele merece! Pesquisa! É um gesto que significa... Fala mais gente, nossa. Vamos entrando, gente. Vai Vamos lá. entrando. Nossa DJ senhora. Cabelo, Vai. André Nami, vamos aumentando o grupo aqui, não é? My boy tá aí. Se juntar as idades hoje, Gil, dá 2.000 anos. 7.600. Olha lá o Gira também. Vamos acomodar o Gira, o também. Vinícius. Meu Deus. É um timaço, né? É uma reunião. Ó, o Gil tem até crachá. O Gil não, o G tem até crachá. Você viu? Amigo, mano. O Boa Gira. tarde, gente. Ô, lindão. Boa tarde. Nós vamos acomodar todo mundo. E o cabelo é mais abençoado que nunca, né? Verdade. Opa, Olha lá. Deram folga no asilo hoje e trouxeram o pessoal todo. Pesquisa, tudo, olha. Olha o Nami aí. Que barato. Tá bom, velho. Puxa vida.
que agradeço. E Geraldo. só para dar uma sequência aqui, vamos, tem para todo mundo. Atrapalhar mesmo. Já atrapalhou. Já atrapalhou mesmo. Também. Ó, você tá bom? Vamos chegar. Essa mesma homenagem que nós fizemos ao Pesquisa, a gente vai fazer a todos vocês. Beleza. Mas em especial uma família que está na raiz do rádio de Ribeirão Preto. né? Sim. Carlinhos. Carlinhos. Obrigado, rapaz. Obrigado. Caparelli. É a família Carlinhos 45, Caparelli. Mas eles merecem Obrigado. mesmo, viu? Vamos ler, por favor. Parabéns. Então, vamos colocar o, né? Vai colocar Agradecimentos especiais à família Caparelli por sua dedicação e valiosa contribuição para o desenvolvimento e consolidação do rádio em Ribeirão Preto. A nossa homenagem e reconhecimento. Ribeirão, 7 de novembro de 2019, dia do radialista, professor Geraldo José Santiago, Gil Santiago, que teve essa brilhante ideia de reunir todos nós, coordenador do curso de jornalismo e rádio na ERP. Beleza. O Pesquisa falou agora, pouquinho antes da gente iniciar esse bate-papo, a respeito do meu pai. E eu agradeço em nome do meu pai, em nome do meu irmão César Caparelli, em nome da família, claro, mas acima de tudo do pai, né? Que ficou durante 60 anos no rádio, falando demais e cantando também de uma maneira muito bacana. E foi grande amigo do Pesquisa, trabalharam muito tempo juntos, só na PR7 ou no 79 também. Trabalhamos na opção de tudo quanto é lugar. Na própria Renascença aqui. Conforme era luva, a gente mudava. E aí, esse negócio de luva. Tinha. E aí o Pesquisa começou a lembrar do pai de uma maneira tão bacana. O pai dele veio de São Paulo para Ribeirão Preto. Qual era o apelido dele? Ele veio como cantor. É. Era o embaixador vocal da Pauliceia. Amigo. Brincadeira. E aí, da noite pro dia, virou locutor, porque diziam que ele falava muito rápido, né? Porque naquele tempo tinha programa de auditório, e era cantor, tinha orquestra, era outra coisa. A televisão de hoje... Silveira Lima deu uma força para ele, para os mais antigos, né? E aí o pai começou no rádio. Então eu fico realmente muito feliz de reunir toda essa galera aqui, que alguns eu não via já há um bom tempo. Obrigado, Gil. Em nome da minha família e mais do que nunca dessa família, que você consegue reunir numa data tão importante. Nós agradecemos você. Puxa vida. Palmas para os Caparelli. Parece o nome da máfia, né? Os Caparelli. Os Bom, Caparelli. temos o Moreno aqui também. Sou eu. Entregaremos para todos daqui a Claro, pouquinho. lógico. O Beto. Então, Gera Bignoso, Geraldo, né? Geraldo José Marcão. Aliás, Gera, né? Gera. Agora eu vou falar um detalhe meu. Eu virei Gil por causa do Gera. É mesmo, né? Imagina 2 Geraldo no mesmo rádio. Gera e Gil. Um Geraldo aqui no diário e um Geraldo lá na clube. Não ia dar certo. O Gera é um grande casamenteiro, gente. Você sabia? Você Claro. vê os casamentos que esse cara faz. É sério, ué? O que é isso? A esposa Tô dele falando que o sério, perdoa. não. Vocês Corrige estão isso. brincando? Corrige isso. O que é? Ele é... Ele é o sidekick Entendeu? da esposa. Porque senão a dona Ângela vai achar que tem o maior casamenteiro, pronto. Ele casa qualquer um com O nome qualquer dele é um. Antônio? Hoje em dia. Hein? O nome dele é Antônio? Por quê? Casamenteiro. Santo casamenteiro. Antônio. São Geraldo. E temos algumas perguntinhas para vocês aí, para a gente... Que não seja muito difícil. Não, tranquilas, lights, mesmo porque a gente precisa registrar esse momento muito bem, né? E os meninos aqui, o Rácios, o João, tem a Marina, o Pedro, pessoal que é aluno de jornalismo, pessoal que ingressou agora na universidade, tem aí uma curiosidade para saber, a gente vai conversando, batendo papo Ótimo, e comemorando essa data dessa forma. Ao mesmo tempo relembrando, né, bons momentos, reencontrando colegas que nós nos encontrávamos há muito tempo. É verdade. Não é? O Geraldo faz 20 anos que eu não vejo. E falando de rádio, que é o que nós Gostamos. fazemos, gostamos, amamos e aliás, fazemos muito bem, não é? Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Gil, uma boa noite. Primeiro eu queria começar com o Pesquisa. Eu queria saber, Pesquisa, como foi o seu primeiro contato com o rádio? Como você chegou a conhecer o rádio? O problema com o rádio, eu acho que é quase todo mundo. Aconteceu sem querer, né? É problema de ocupação. Eu era dirigente estudantil, era presidente de Grêmio na minha mocidade. E tinha uma papelaria em Ribeirão Preto, era a melhor papelaria, livraria que tínhamos, já uma livraria Valada. E eles queriam fazer um programa estudantil. Naquele tempo o rádio dominava a audiência, dominava tudo, faz muito tempo isso aí. Eles precisavam fazer um programa estudantil com
um estudante apresentando. Em qual emissora? Você tá entendendo? Lá na 79 na época, a Rádio Ribeirão Preto. Sabe? Então, o que aconteceu foi isso aí. Eu fazia uma coluna no jornal aos domingos, chamava Momento Estudantil. Então eles aproveitavam que eu já tinha a parte já de escrita lá no Momento Estudantil, me convidaram para apresentar o programa. Era só para apresentar o programa. Eu não conhecia a rádio, ninguém me conhecia nem nada. Aí eu fui fazer o programa, me revelei, segundo eles lá, um radialista, e tá aqui até hoje. Até hoje. É isso aí. Maravilha. Vamos lá então, gente. Boa noite. Primeiro, parabéns para todo mundo aqui. Hoje é dia do radialista, né? Parabéns também esse projeto bem bacana do Gil, que é o programa Persona. E muito legal ter vocês aqui hoje. Eu queria saber, aí tanto faz quem quiser responder. Acho que todo mundo que começa, principalmente nessa área, sempre tem um ídolo, né? A gente procura uma inspiração. Vocês têm alguém na época, quando vocês começaram, que vocês se inspiravam, que vocês pegavam? A gente acaba meio que pegando um pouco do estilo de cada um que a gente gosta, né? Quem que vocês se inspiravam? Depende muito de época, né? Meu caso, por exemplo, eu gostava muito do Heron Domingues. Eu achava que o repórter Esso era o máximo, né? Repórter Esso. Eu era noticiarista também. Inclusive, foi uma nós grande temos escola um para mim. dele pra tocar, daqui a pouco a gente vai tocar. Temos um áudio dele. É mesmo? Do Heron Domingues? Vamos ouvir. Porta-voz radiofônica dos postos de serviço ESSO, trazendo as últimas notícias. Bacana, a gente tem aqui, vamos ver. Do país e do mundo. A gente tem separado aqui, inclusive, esse trechinho. E aí, tá já, Ti? O Heron Domingues. O do repórter Esso. É o Heron Domingues, né? O anúncio da morte, isso aí. Tá bom. Vamos... Enquanto o Thiago procura, aí o seu, qual que era a sua? Tinha alguma parecido com o dele, assim? Tinha alguma inspiração? Como é que era? Olha, foram vários, inclusive o próprio Pesquisa, quando eu comecei, porque eu era menino, né, de acompanhar o meu pai. Eu já ouvia falar no rádio desde a gestação da minha mãe, que o pai já era locutor, né? Então, o próprio Pesquisa, o Íris Ribeiro, Coral Neto, foram pessoas com quem eu convivia naquela época, entendeu? E eu via, eu era muito menino, 5, 6 aninhos de idade, e nem escutava a rádio de São Paulo, do Rio de Janeiro, entendeu? Era tudo centralizado em Ribeirão mesmo. E essas pessoas que, de uma certa forma, eu convivia, eu ouvia, né? Era meio que inevitável. Sim. O rádio de Ribeirão Preto era muito forte. Sim, muito até hoje, né? Só para ilustrar, teve uma época na PRA7, praticamente quando eu comecei no rádio, eu comecei na PRA7 também fazendo rádio teatro, fazia novela. Para vocês terem uma ideia, a PRA7 na época produzia novelas para o Brasil inteirinho, que eram levadas por fitas gravadas, para o Brasil inteirinho através de uma agência em São Paulo chamada Lintas. Era tudo produzir programas gravados aqui, vários programas gravados aqui. E a Lintas distribuía para o Brasil inteirinho através de rolo de fita. Então era um monstro. Para você ter uma ideia, desculpa eu estar falando prédio aqui. O Palácio do Rádio, que hoje é uma sorveteria lá, o Palácio do Rádio, sabe quantos sanitários tinha no prédio do Palácio do Rádio? 17. Para você ver o tamanho da coisa. Sim. Eram 2 andares superiores, um andar térreo, tinha 17 sanitários. Tinha um auditório para mais de 500 pessoas. Tá? Então o rádio era muito forte naquela época. Pouca gente assistia, ouvia alguma coisa de fora. O Balanga Beiço que era feito num estúdio diferente daquele que vocês utilizavam, né? Por conta de medo, às vezes. Eu lembro disso, do Tiririca. Foi uma brincadeira. Era um espaço à parte daquele... Olha o cabelo, olha o cabelo. Não tem nada com isso, não. Mas em razão do quê? Eu fazia faculdade de medicina, né? E teve uma festa numa república em que houve aquela aposta. Tava frio em Ribeirão Preto. Naquela época ainda fazia frio em Ribeirão Preto. E duvidaram que uma turma ia sair pelada na rua. Que bacana. E a casa ficava lá no Monte Alegre. E nós saímos pelados na rua. Que horror. Cachaçada. Deve ter sido o fim do mundo. Chamaram a polícia e levaram a gente pra delegacia. Ninguém merece ver um negócio desse. E o Balanga Beiço fazia uma coisa muito legal. Eles falavam assim, chegou aqui na delegacia
os jovens, que eu não posso falar o nome, M de Marco, A de Antônio e tal de tal. Ah, mas a gente disfarçava, assim. E foi assim, pra mim, eu já gostava de ouvir rádio, né? E o FM estava começando. O Balanga Bass era uma coisa do AM. Mas eu fiquei super feliz de sair no Balanga Bass, cara. Vou te matar a saudade agora. Véio. Vou te matar a saudade agora. Vou te apresentar a vinheta da abertura do Balanga Bass, tá? Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. Então, antes de eu virar um radialista, eu fui notícia no rádio. Mas escuta aí, aquele negócio, conseguiram alguma coisa quando saíram pelado? Arrumou algum pai, alguma coisa? No final não deu nada, foi só uma repreensão. A gente vivia aquela Tentativa época... inútil. Aquela época que dizem que era ditadura, certo? E hoje eu revejo as coisas de uma outra maneira. Eu era universitário, eu fui protestar na rua, eu levei pancada de cavaleiro, porque eu chamava o Maluf de ladrão. Isso, na USP, que é isso, na USP. Mas justiça não, dessa vou te tem que falar, apanhar hoje em mesmo. dia, é muita ofensa, eu fico até né, com dó de ter falado isso. Do Maluf. Ele era um bate-carteira só, coitado. E, enfim, o rádio pulsava. O rádio. Né? O FM estava começando. 76. Né? Tava começando o FM. E nessa época, que foi o começo dos anos 80, eu ouvia muito a Alvorada. Que era do Cid. A Clube. Quem pulsava era a Alvorada na época. Foi a primeira, família né? Pisani não tinha comprado a Clube ainda. Já era PRA7. Cid José Machado. Quando eles compraram a Clube FM, quando os Pisani compraram a Clube FM, eles começaram a mudar. E aí entrou o time que tava o Moreno, tava o Gil. Um timaço. Foi o primeiro timaço da Clube, o primeiro timaço do FM. Foi nessa época. Eu entrei no rádio sem nunca ter pensado em virar radialista. O André também saiu no Balanga Bass? Eu era disc jockey, né? Eu era disc jockey. Na época não se falava DJ, falava sonoplasta, discotecário. E na Diário tinha um programa que chamava-se Super Hits. E me convidaram para fazer mixagens ao vivo lá. E eu peguei e fui 2, 3 vezes lá. E o programador, que na verdade não existia o coordenador de rádio ainda. O programador tinha que fazer tudo na rádio. E era um cara, que é uma pena que ele não está aqui hoje, que é sensacional. Foi uma pessoa que me inspirou e me ajudou muito, que é o Fernando Marucci. O Marucci. Grande Fernando. O Marucci virou pra mim e falou assim, por que você não vem aqui me ajudar? Porque eu tinha contato com muita música nova, né? Eu trazia discos, essas coisas, eu levava discos pra rádio. E ele e o Paulinho Prado, que foram responsáveis por nossos apelidos. Exatamente. A gente começando no rádio e os sobrenomes eram muito fortes, muito pesados, e aí a gente tinha que Aliás, ter não era apelido, era alcunha. E né? eu peguei e comecei trabalhando como auxiliar do Paulo Prado, fazendo cartuchos e fazendo edição em rolo e fazendo a programação do fim de semana. Vocês estão felizes e não sabem ajudar. Ele Uns tá meses aqui, depois... Tem. Não, o Gera tava lá nesse time. O Gera pegou tudo isso. A Diário, a Clube tinha um timaço e a Diário montou um timaço. Foi, depois foi. Foi né? mesmo. O lançamento do Super Hits, naquela época, para se falar na rádio, não era qualquer pessoa que falava. E como eu já era o locutor da Diário, quando o Super Hits foi para Diário, que foi o Mário Villa e o Éder Hanna, que eram os mentores do Super Hits, aí foi o Cabela também como DJ que me ajudava a mixar, mas precisava de ter um locutor que seria o apresentador do Super Hits. E o apresentador do Super Hits era eu. Eu fui escolhido como apresentador, então eles me chamam até hoje, o Mário Villa e o Éder Hanna me chamam até hoje de padrinho, mas na verdade eu não fui padrinho nenhum, eu fui só escolhido para ser o apresentador do programa. Então nessa época em que o Cabela está contando que ele ia para mixar e etc, eu estava lá como locutor, como apresentador. Deixa eu aproveitar e só lembrar de uma pessoa que infelizmente já não está mais entre nós, acho que a maioria de nós conheceu, de todos daquela época do FM, talvez não com certeza da geração do Pesquisa,
que é o Marcelo Zamarian. Zamarian. Que era uma das vozes mais bonitas Marcelo, que passou por Ribeirão, Marcelo. falecido agora há cerca de um ano, né? Sim. E era fantástico. Não, falar em voz, né? A voz Aliás, do desculpe. Gil, né, cara? Desculpe. Tinha aquele tom metálico assim, Nossa. cara. Aliás, a Eu Clube, achava fantástico. a Clube, a AM, acho que tem até hoje uma vinheta Gravada com pelo a Marcelo. voz do Marcelo. É O mesmo? maior complexo de comunicação É isso. no ar, É a voz do 24 Marcelo horas. mesmo. É a voz do Marcelo Zamarian. que está lá. Rapaz. E naquela época era O legal. próprio Milton, né? Milton Rabelo. Milton Da Rabelo. mesma época. Meu padrinho de Milton Rabelo. casamento. Milton Fala. Cabelo lembrou um negócio bacana, naquela época era uma guerra, né? Era diário e clube, era brincadeira. Era uma disputa. Era clube, pá, lá em cima, de repente é diário, pá, primeiro do Ibope. Ibope valia muito naquela época, né? Deixa eu fazer uma questão aqui. Uma coisa que A brigaiada. nos dias de hoje eu fico muito triste. Porque o FM de Ribeirão Preto exportou muitos nomes. Foi. Nós tivemos nos times das rádios de Ribeirão Preto inúmeros profissionais que foram para as capitais. Até pra TV, né? Muita gente da TV. Quando inclusive. foi na década de 2000 para frente, isso parou de acontecer. É. O que vocês acham? Qual a causa disso? Até mudou Eu muito acho que o a conceito. culpa é do rádio mesmo. Mudou muito o conceito de Sabe? locução, de rádio. O rádio Mudou. antes dava destaque para o profissional. Mudou o conceito. Parou o grande volume. É. Mas isso aconteceu ainda algumas vezes. Por exemplo, o Vinícius. O Vinícius foi O Vinícius foi um exemplo disso, Foi. que saiu, foi para São Paulo, foi para a televisão, mas depois lá em São Paulo trabalhou na Rádio Antena 1, trabalhou na rádio, na Nativa FM, e depois, e depois foi para a Rádio Globo, que aliás o que para mim como pai foi um orgulho muito grande quando o Vinícius me disse que havia sido escolhido como a voz oficial daquele período, lógico, do Globo Repórter. Olha só. O Globo no ar. Globo no ar. Globo no ar. Queria lembrar um nome aqui que talvez vocês não tivessem conhecido, mas um cara que foi para fora, fez o maior sucesso lá também, Rubens Zaidan. Ah, o Zaidan. Trabalhou em São Paulo, trabalhou em São Paulo, trabalhou na TV Globo, trabalhou na rádio, naquela rádio que tocava só música. Moreira estava no primário. Como é que chamava aquela rádio lá, gente? Do estado de São Paulo, do Estadão. Aquela rádio do Estadão, como é que chamava? Chega, fala aqui. Eldorado. Eldorado. Trabalhou na Eldorado, trabalhou na TV em São Paulo, trabalhou aqui em Ribeirão Preto, Rubens Zaidan, baita de um profissional também. Infelizmente aqui parou também, teve uns tempos aí na TV, aqui na TV Ribeirão, né, na época. Nunca mais também tive notícia. Uma pessoa maravilhosa. A gente fala Mas pesquisa baita profissional. dessa época maravilhosa. Essa época era maravilhosa no rádio, porque o locutor, ele comandava tudo. Ele era um cara culto, ele era um cara inteligente, ele era um cara que tinha boa dicção, ele tinha voz, etc. Então fazia aquilo com amor, ganhava uma porcaria de um salário que ganha até hoje. Tinha a vinheta com o nome Tinha. do locutor. Tinha, ele gostava, ele era reconhecido na rua, parece mentira, ninguém vê rádio, mas você abria a boca e digo, não, você não é fulano, você não é ciclano e tal. Acontece que, eu não vou entrar em detalhes não, as rádios sempre foram de pessoas que não eram de rádio. Sem dúvida. Era um favor político que existia, porque rádio antigamente elegia qualquer um, e até hoje elege muita gente. Então, o cara queria, ele era político, você pode olhar que a maioria, Radiodifusor com algumas não é exceções, radialista. exatamente. São coisas diferentes. Então eles deixavam na mão. Respeito pelos Tem radiodifusores. uma história Mas não de são rádio, radialistas. tem uma história de rádio e eleição, que é bom contar aqui por que começou essa época aí. Vocês são muito novos e vocês não sabem disso. Ah, eu sou garotão. O senhor Gasparini, o Elson Gasparini, ele era repórter da Rádio Ribeirão Preto, da 79. 79, Ele era mocinho de tudo quando ele participou da eleição a primeira vez. Agora, como ele se elegeu? A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto mandava na cidade mais do que o prefeito. Mandava em tudo. E era a dona da Rádio Ribeirão Preto. Então lançaram o Gasparini para disputar a eleição contra o superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto na época. Como eles tinham um veículo de comunicação na mão e mandavam na cidade, você está entendendo? O Gasparini ganhou a eleição.
A partir dali começou aquilo que o Divo Marini escreveu um livro sobre o radialismo em Ribeirão Preto, né? Não sei se você leu o livro dele e tudo mais. Foi ali que começou essa influência do rádio na política. É impressionante. Mas no país inteiro, você é no Rio de Janeiro, em São Paulo, até hoje, Rio de Janeiro e São Paulo, que são grandes cidades, eu estou falando das maiores, né? Elegem ainda, através do rádio, Preto, ainda, aqui nem se fala. Que pega na penúltima eleição para vereador. Os meios de comunicação elegeram 5, 6 vereadores. É verdade. 5, 6. Os meios de comunicação, juntando todos eles. É por isso que o conceito mudou. O Geraldo estava falando, porque que, né, o Cabelo também lembrou, porque que não se exportou mais, exatamente por isso. A rádio, ela virou, além dela virar comercial, porque ela faturava muito, né? E a gente sabe disso. Ela tinha um outro sentido também, né? Então os locutores também, eles não eram muito valorizados, gozados. Por mais que você fizesse, até hoje, na minha opinião, quem segura a audiência não é a rádio. Claro que não é. Se eu gosto do Beto Espiga, ele tá na clube, se ele for pra Melody, eu vou ouvir a Melody, porque o Beto Espiga eu gosto dele. Com você. Mas dono de rádio nunca pensou assim. Mas posso te falar, eu tenho um pouco de culpa nisso, Moreno. Né? Quando chegou mais ou menos no final, do meio para o fim da década de 80 e começo da década de 90, as empresas de comunicação aqui se tornaram complexos de comunicação. Monstros, né? E o marketing da marca da rádio se tornou mais importante é verdade, do que o marketing dos locutores. Como é hoje na TV, profissionalizaram o rádio. É como hoje na TV. A TV é assim, o rádio era dirigido por amadores até então. Foi quando se profissionalizou. Se tornou empresa realmente. Eu tive um pouco de culpa nisso, porque eu achei que para o marketing da empresa seria ótimo, melhor realmente se uniformizar. Então eu cortei as vinhetas de locutor. Hoje, então eu voltaria. Você não vai sair da. Você vai por você. Não, eu fui culpado pelo sucesso que teve. Porque as rádios ganharam muito dinheiro com isso. Eu sabia que tinha sido um baixinho, não sabia que era você. Se eu fui culpado por alguma coisa. Você é o cara, então Foi pelo sucesso. Parabéns. Hoje, revendo a crise que o rádio brasileiro está passando. É terrível. Nunca foi igual. Eu tenho certeza que muitos radiodifusores estão sofrendo hoje. E vão sofrer mais, porque em breve todas as AMs virarão FMs. E o número de rádios disputando o mercado publicitário é bem dividido, vai ser enorme. Já é, né? Já não está fácil você vender um comercial num preço justo. Não está, não. Vai ficar pior. É verdade. Mas esse período que eu fiquei fora do rádio foi muito benéfico, porque eu fiquei ouvindo rádio de outros lugares. Na Europa, particularmente, na Inglaterra, na Alemanha, as rádios começaram a apostar de novo nas personalidades. Pois é, o material que faz tudo acontecer. Eles começaram a fazer primeiro podcasts com pessoas que estavam meio esquecidas no rádio. A audiência desses podcasts foi tão grande que muitos deles geraram programas que voltaram ao ar nas rádios. Então, grandes rádios da Europa hoje têm o seu locutor com a sua vinheta, o show do fulano de tal, o show do ciclano de tal. E isso tem atraído bons patrocínios para as rádios. Então, toda crise é uma oportunidade. Mas você vê alguma possibilidade? Você falou agora, é verdade isso aí. Nos Estados Unidos também está assim. Mas eu gozado no Brasil, exatamente pela cabeça do pessoal, dos donos de rádio ainda, dos proprietários. Eu não vejo isso, entendeu? Então, eles se afastaram tanto desse caminho que hoje está assim, tá uma porcaria aqui, mas nós vamos tentar de lá, vamos tentar daqui, vamos fazer essa... Mas ninguém nunca pensou, é sério, eu não estou brincando. E falar assim, vamos chamar o Geraldo Bignoso, o Gira, para fazer aqui amanhã nossa, de 8 ao meio-dia. Pô, o cara levanta a audiência, por exemplo. Vamos chamar o Carlinhos 45 para... Não tenho dúvida mas não tem mais... Olha, isso aí é uma coisa tão clara. O que eu estou fazendo verdade. atualmente... Chama o João Arruda, o Gil Santiago.
Ele jamais passa pela cabeça. Para vocês que são colegas dos meus, podcasts que eu te falei. eu tava parado profissionalmente. É mesmo, você parou, né? Futuro vai ser, sabe o quê? Opa. Robô. Bom, eu acho que muita gente vamos pegar um cara de um bom padrão de voz, programar um robô. E já tem, né? Deixa eu dar um testemunho. E já tem. Só não querendo te cortar, mas só dar um testemunho. Quando o Vinícius estava na Rádio Globo São Paulo, e que ele me ligou e falou: pai, você não acredita o que aconteceu? Eu fui, entre várias vozes, eu fui escolhido para ser o voz padrão do Globo no Ar. E eu vou fazer o primeiro amanhã. E ouve aí. Aí eu, mais do que depressa, eu fiquei ouvindo. E ele falou: aí depois ele me ligou e falou: o que você acha, né, que eu posso fazer para melhorar? E eu dei um caminho para ele, que ele está aqui como testemunho. Eu falei: olha, se você não conhece, eu vou dar um jeito de te mandar um áudio. Mas para mim você tinha que fazer igual pesquisa. Aí, tá vendo? Então veja só a referência. Onde você falando, foi, eu não precisando de pesquisa. Pesquisa sabe o que ele significa para o rádio. Não precisa ser eu falar. Mas veja só a referência, como a importância que tem. Você falou: vai ser robô. Mas pode até ser robô. Dizendo, mas vamos basear na voz humana. Mas não. Quem vão se basear? Pode escrever, cara. Eu não vou estar vivo lá. Que robô que faz o que o pesquisa já estou no caminho da boa esperança. Mas olha aqui, ó. Olha aqui para o futuro, com o equipamento que tem hoje, com o avanço da ciência. Com o avanço da ciência, eles vão pegar a voz sua, minha, eles vão trabalhar essa voz. Eles vão trabalhar essa voz. Você está entendendo? Aproveitar o timbre, tudo direitinho. Você está entendendo? Eu já acho botar o robô para fazer o programa, a programação da rádio, não é o programa, é a programação da rádio. Mas não tem emoção. Porque já tem, né? Mas não tem emoção. Já tem, né? Porque já tem rádio aí que não tem locutor. Uma coisa eu vou te falar, o que sempre me encantou no rádio foi a surpresa. É verdade. Você liga num streaming, qual é esse mais popular aí que todo mundo... Spotify. O Spotify tem uns algoritmos. Quando você entra no Spotify, você escolhe: gostei dessa música, gostei dessa, gostei daquela. Com 10 clicadas, eles já têm um perfil algoritmo de você, que você dá o play e ele escolhe coisas que te agradam. Passa 6 meses, querido, você está enjoado daquilo. Sabe por quê? Porque não tem uma surpresa. Nenhum algoritmo adivinha o que é surpresa. E o rádio sempre foi uma oportunidade para criar surpresas. Seja com a comunicação do locutor, que uma coisa que o Beto sempre fez muito bem, sabe? Seja com a programação, você tocar uma música inesperada. Olha, fora do padrão. Só queria fazer é isso mesmo. Um atalho aqui. Quando eu falei na robotização, é o seguinte, é problema de custo operacional, sem etc. dúvida. E tal, tudo bem. Mas só que tem um fator que eu acho que é relevante pela minha experiência de vida radiofônica. A gente, como comunicador, como radialista e tudo mais, você não exerce a sua criatividade emocional, de pensamento, de criar imagem, etc., para se manifestar? Claro. Eu não sei, eu sempre tive essa impressão que o ouvinte também é assim. Claro. Eu também. Então, se isso for realmente uma determinante, o rádio não vai acabar nunca. Por isso que eu tenho muita fé no rádio. Jamais vai deixar de existir. O humano. Porque o cara, eu não sei se o robô vai satisfazer. Não vai, lógico que não. Você está entendendo? Se eu ver uma transmissão de futebol, por exemplo, de qualquer esporte, qualquer coisa, porra, quem está criando aquilo tudo lá é você junto com o cara que está comunicando, pô. Quando o cara falou, bola bateu na trave, sua cabeça foi lá, a bola já bateu junto com o cara. Às vezes no rádio é melhor do que ver na televisão. Mas aí que tá a diferença. A televisão já tem cinema. A televisão tem imagem pronta, o rádio não. Deixa eu exercer aqui um papel que nem é meu.
Nós estamos aqui desenrolando uma conversa muito interessante. O Gil deu aqui o lugar para todo mundo, ficou sem o microfone. Nós não sabemos qual é a programação. Aliás, o Gil tinha que pôr ordem na bagunça. Tem os meninos aí, os alunos, com uma relação de perguntas. Mas é isso que nós queremos. Não deixa ninguém falar. Não, mas nós queremos só tem revoltado aqui. Aqui é tudo revoltado. Não, isso aí vai ficar para um outro programa, viu, Cabelo? É o seguinte. É tudo revoltado. Ele tem razão. Conselho, faz um de cada vez. Pesquisa, mas você está na nossa lista aí faz tempo já para Persona, viu? Um programa especial do Pesquisa aí, porque tem histórias muito. Aliás, todos vocês, né? O Cabela Não, falou. sabe, um dia, Cabela fez uma observação um aqui. dia eu gostaria realmente de falar sobre quando eu comecei no rádio, das coisas, como era difícil fazer e o que tem hoje de diferença. Já está Você convidado. está entendendo? Ainda aqui não, na época, que não faz tanto tempo que eu trabalhei aqui, a gente ficava a manhã inteira escrevendo, datilografando, você está entendendo? Para apresentar um programa de meia hora de notícia, cara. Ô, Pesquisa, nós criamos. Hoje o produtor do programa que eu faço, ele chega lá comigo às 6:30 da manhã, quando é 6:50, ele tem todas as principais notícias do país e do mundo à minha disposição, escrita na minha frente. Sim. Quando eu comecei, vou falar um negócio para vocês, a maioria não sabe. Quando eu comecei, sabe como que a gente pegava a notícia de fora? Ouvindo a emissora. Era o telegrafista do correio que trabalhava na rádio. Ele pegava pelo bip, ele passava para a máquina de escrever. Era assim que saía o noticiário, cara. Eu trabalhei uma época com o Roberto Ribeiro, né? Ali na frente, na redação, nós pegávamos da rádio, né? E o cara gravava que... numa fita de rolo, ouvia, transcrevia. E o cara que entregava, o cara entregava a fita, chamava Fred Flintstone. Não é? Agora, só para completar o que o Cabelo disse aqui, ele falou de personagens, né? De pessoas. Então, é um binômio. Isso existem vários artigos já trabalhando na área do jornalismo, né? Obviamente. Personalidades, pessoas, que é o que o rádio está investindo muito nos Estados Unidos e Europa, e informação. Informação em todos os canais. Então, isso aí o homem, a máquina não consegue substituir. Você tem que buscar, você tem que transformar essa informação, você tem que processar e transmitir. E os personagens, não é? Por exemplo, o casal Obama foi contratado para o podcast do Spotify com exclusividade. Se você quiser ouvir o casal, você tem que entrar no podcast. No podcast do Spotify. Do Spotify. É isso mesmo. Então, o Pesquisa Amanhã pode abrir um canal, um podcast ali e pronto. O que pode acontecer, então, cada sabe um está começando a construir isso. E o importante aí, sabe o que é? Conteúdo. Você conteúdo. tem que ter... As pessoas buscam conteúdo. O que falta muito hoje também. Mas aí o satélite vai salvar muita gente. Esse é o problema. Tem muita rádio já caindo para satélite. Deixa eu fazer uma Deixa justiça. eu te falar. Deixa eu fazer uma justiça. Peraí, Gera, você já me cortou uma vez, peraí. Falei, tá vendo? Deixa eu te falar. Tudo revoltado. Eu estou num projeto revoltado. agora É o projeto. com um grande comunicador do FM que passou por Ribeirão Preto, Fantástico. que venceu em São Paulo e que ele saiu de uma grande rede e muita gente ficou perplexa com o que aconteceu. Passado alguns meses da saída dele, ele mudou lá para Santa Catarina, ele foi morar perto da família da esposa. Ele teve um pouco de depressão, uma crise, eu também tive. A questão de alguns meses atrás, ele me ligou e falou: Cabelo, vamos fazer um programa? É um projetão, né? Legal pra Vamos caramba. fazer um programa para distribuir para rádios do Brasil. Olha, tem 6.850 rádios no Brasil. Se 50 rádios quiserem o nosso programa, já paga. Nós já temos um começo bom. E ele montou um estúdio de rádio na casa dele. Quando foi para decidir o conteúdo, eu falei para ele: olha, Banana, nós temos que fazer um conteúdo para rádios. Jovens que estejam se adultizando, para rádios adultas e até para uma rádio news que precise de um programa diversificado. O nosso conteúdo é musical, mas não é só musical. Todo dia tem fatos referentes à música, aniversários, dados de um disco que estourou em vendas naquela data, uma morte de uma pessoa importante. Ele é pontuado por isso e tem a comunicação de um cara que sempre foi imprevisível. Não é um programa feito numa edição em que ele faz as mixagens e depois cola a voz. Não, ele grava ao vivo.
E nós já temos 30 rádios associadas. Pô, que legal. Temos apenas 4 meses do projeto no ar. É distribuído por uma empresa do Rio Grande do Sul, que o proprietário foi diretor da RBS. Eu faço a programação e a produção em Ribeirão Preto, envio para ele em Santa Catarina. A gente se comunica por WhatsApp, decide a melhor sequência, às vezes tira uma música, põe outra. E está sendo extremamente prazeroso para mim, porque é a primeira vez que eu estou mandando no que eu faço. Que ninguém vem falar para mim que essa música não pode tocar, porque não teve acordo. Eu decido o que vai tocar. E o Banana também estava cansado do que acontecia na rede que ele trabalhava. Que eu não preciso falar o nome, mas é uma rede muito conceituada e muito boa. Eu trabalhei em empresas ótimas aqui também. Não tenho o que falar das empresas que eu trabalhei. Mas trabalhar para mim mesmo é outra coisa. É a primeira vez, né, inclusive, que você está fazendo isso. E eu tive como espelho o que aconteceu fora do Brasil. Eu acredito piamente, por exemplo, o Beto. O Beto Espiga, ele é uma marca, ele ainda não sabe disso. Beto, você é um produto. Você é um produto. Beto Espiga é um produto. Tem tudo para você fazer um podcast, tem tudo para você fazer um programa, tem tudo para você sair de um casulo apenas de estar numa cadeia de locutores. E esse é o futuro para todos os profissionais da área, seja no esporte, seja na notícia. A pessoa tem que cuidar do conteúdo dela, valorizar, arrumar um produtor, porque isso ajuda, ninguém faz nada sozinho. E eu convido a vocês, o programa está no ar, por incrível que pareça, na Ótima, aqui. O Celcinho Portioli foi um dos primeiros que quis o programa, e a rádio dele é extremamente popular. O nosso programa não tem nada a ver com a rádio dele. Mas ele quis assim mesmo, O que ele fez? Ele pôs a Hora do Brasil às 10 horas e o nosso programa entra às 11. Ou seja, está meio descolado da grade. E eu noto que o perfil está mudando. Eu tenho ouvido muito rádio na rua, eu tenho muito ouvido som na rua, das lojas. O sertanejo já está perdendo a força. Já estão entrando outros gêneros musicais. E outra coisa, a gente imagina que esses meninos... musical muito boa. Cabelo, e outra coisa, a gente imagina que esses meninos que hoje tenham 15, 18, 20 anos estão apenas num segmento. É o que você falou. Quando há criatividade, quando há condição de uma revolução, entre aspas, na comunicação, eu acho que os meninos vão se apegar a isso. O AM se transportando para o FM, eu acho que vai ser muito bom. Aquela galera de 15, 18, 20 anos. Não, mas eu digo assim, hoje não o tem som rádio, é melhor, hoje a não tem condição rádio é AM melhor. que não esteja ligado a uma FM. Entendeu? Não tem mais, então, é uma condição muito bacana, Gil, não tem mais, de poder fazer com que esses meninos de hoje saibam da qualidade, da criatividade, de um tipo de música diferente, não é? E de uma fala tão importante para eles que eles talvez nunca tenham escutado. Chegou a hora, eu acho que é por aí. A gente voltamos depois com o Cabelo. Não, vamos voltar sim. Mas espera aí. Só depois. Você fala pra cacete, agora você quer voltar com as perguntas minhas. O cara falso. O pesquisa disse que precisa ir embora, velho. Compromisso, você vai desculpar. Cara, Cabelo. Tem outra experiência aqui. Cara de pau esse cara, hein? Tem outra experiência de rádio, dono... diferente do rádio tradicional que nós conhecemos. O Vinícius e o Gera podem falar dessa experiência. É um outro caminho, não é? Claro que sim. Que envolve voz, envolve conteúdo, não é, Vinícius? Claro. Exatamente. Vamos desculpar, sabe? Eu tenho compromisso em casa. Um abraço para Pesquisa. Saúde lá para cuidar. Infelizmente eu não posso ficar mais. Você quer fazer chute? Valeu, Pesquisa! Beleza! Grande Pesquisa! Prazer te ver, bem. Continência urinária. Aproveitem bem aí, viu? Agora todo mundo vai. E o sorvetinho? Cadê o sorvete, Moreno? Fica aí. Pô, passa lá, Pesquisa, e pega o sorvete lá. Aquele dia lá, você nem me apresentou. Que é o maior fã de sorvete do Brasil, Pesquisa. Você nem me apresentou pro homem lá, hein? Levou tudo pra você, hein? Obrigado, gente. Falou, abraço, Pesquisa. Falou bem. Pela reunião aí, tá? Quando você chegar na idade dele, vamos na sequência com... Se eu falar a verdade,
a casa cai. Vinícius falando Mas é dessa mesmo, experiência. Vinícius Então, a e gente Gê. agora, com a experiência que a gente adquiriu no rádio, né, não tem até vergonha de falar aqui de experiência, né? Porque Não, mas com tanto monstro aqui que tem. Eu e o Beto, nós somos dois filhotinhos aqui, né? Esse monstro Fiote. seria A feiura. aparência. Também, né? A aparência Paris também. 45. O Beto e o Vinícius foram locutores meus. Ai, Sim. lindo, te adoro. Sob a minha égide. É verdade. Então, através dessa experiência que meu pai já tem já de anos e que eu venho adquirindo, a gente colocou isso tudo a serviço de empresas agora, né? Agora nós produzimos rádios personalizadas para empresas. Então, as rádios que a Art Voice Brasil faz são completamente diferentes do que outras empresas fazem, exatamente por conta de colocar essa experiência da rádio comercial, essa experiência artística que nós adquirimos aqui, eu adquiri com o Cabelo, com o aprendizado dentro de casa com meu pai, ouvindo outras vozes por aí, trabalhando junto com outras vozes, nós colocamos isso em prática para as rádios das empresas. Então, são rádios diferenciadas por conta da produção artística, que é diferente, né? Então, tem um perfil e vocês... Legal isso aí, né? Isso aí é bacana. Assim, eu tenho um amigo também que ele faz isso. Mais amadoristicamente, mas dá resultado. Então tem uma rede de farmácias, tem a rádio da farmácia. Então você não escuta o concorrente lá. O Savenhago tem a rádio Savenhago. É um caminho sem volta. O Gric tem a rádio do Gric. Tem a rádio do Gric. A Copercana tem a Rádio Copercana. Que, aliás, é produzida pela Art Voice Brasil. Boa, hein? Gente, eu só queria aproveitar essa oportunidade também de falar o seguinte. Quando eu comecei no rádio, até porque eu já tinha dito isso logo no começo, minha mãe, né, na própria gestação, acho que eu já absorvi alguma coisa do meu pai. Mas eu tinha 10, 11, 12 anos de idade, eu era porteiro de programas de auditório do meu pai. Só que isso me deixava possesso, isso me deixava literalmente pé da vida. Porque aos domingos os meus amigos iam para o Ipanema, iam para o Palestra, iam jogar futebol. E eu e minha irmã, não, tínhamos que juntar todos os prêmios numa perua Kombi do meu pai, ir para o salão paroquial da Vila Tibério ou para o Mogiana. Terminado o programa às 2 horas, eu porteiro, minha irmã ajudava na mesa de prêmio junto com a minha mãe, meu avô bilheteiro, meu irmão, o César ainda era menininho, nem nos acompanhava. Mas aí, Loureiro, é que isso marcou muito a minha vida, a ponto de que durante 4, 5 anos, sendo porteiro dos programas de auditório do meu pai, eu não tinha domingo. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou fazer tudo na vida para não entrar no meio. Aí comecei a fazer engenharia, desenho técnico, projetivo, arquitetônico, blá, blá, blá. Aí cheguei no 3º ano, eu falei, para com tudo, não é minha praia, não é meu mundo. Aí meu pai mudou, aí terminou a PRA7, virou Sistema Clube de Comunicação. Eu fui, aí alguns foram para Brasiliense, meu pai também foi, né, Brasiliense, Alvorada do Cid. Aí o que eu fui fazer? A programação do meu pai na Hamilton. A Olivete da vida para a programação do pai. E aquilo foi entrando mais ainda dentro do coração, né? Para com esse negócio de engenharia de desenho. Eu vou contar, hein? O quê? Vai que vai chegar a hora. Vai que vai chegar a hora que eu vou aconteceu? contar. Aí, olha como é que é a vida. A gente acha que, por ser filho de quem às vezes a gente é, o caminho está aberto, e não é isso. O melhor não da minha vida, não da minha vida foi do Totinho. Eu fui fazer teste com o Totinho quando ele estava inaugurando, com o Seixas e o Luiz Rossi da FM Independência. O GG na minha frente, em Ribeirão Preto, para soltar no Acai, lembra dos Acai? De rolo, tal. Nossa. Em Ribeirão Preto, 12 horas, 1 minuto, aí mudava um pouquinho, né? Em Ribeirão Preto, 12 horas, 2 minutos. Mas, hora certa, notícia, Totinha chegou lá, todo nervoso, para, tá uma porcaria. E aí ele ficava nervoso, ficava gago, né? Porcaria, vai embora. Fui embora. Chego em casa chorando e foi o melhor não da minha vida. Antes de chegar em casa, antes de chegar em casa, agora vamos lá. No mesmo dia, eu na Independência fazendo o mesmo teste e recebendo o mesmo do Totinho. E eu no elevador, descendo o elevador do prédio do Monte Líbano, triste porque tinha sido reprovado no prédio, no teste, e no elevador tinha um cara junto comigo, que também tinha saído da rádio. E eu dizendo para ele assim, pois é, eu estou tentando e tal, né, seguir a minha carreira. Eu já trabalhava numa rádio menor. Em Orlândia já? Orlândia. Já tinha vindo para tentar entrar no Palácio do Rádio, não conseguia e tal, e estava fazendo esse teste. Infelizmente fui reprovado em mais um. Ele falou assim, a sua família é radialista? O Carlinhos me falou. Eu falei, não, estou começando, meu pai é pedreiro. Avulso. Meu pai é pedreiro. O Carlinhos falou assim, então, não é tão fácil assim.
O meu pai é um dos radialistas mais famosos aqui de Ribeirão. Eu fui criado junto com meu pai e fui reprovado tal qual você no teste aqui. Isso. Aí depois daí para frente você foi para casa, conta a hora que cheguei Eu chego em casa chorando, meu pai, daí uma hora e meia chega também, né? Ele tinha terminado o programa dele na PR7, aí eu vejo ele conversando com a minha mãe. Há 39 anos, agora dia 2 de novembro já fiz 39 anos de rádio, fora o período de porteiro, né? Mas enfim, 39 anos de fala mesmo, né? De microfone ligado. Aí, eu chorando na cama, ele pergunta pra minha mãe alguma coisa, chega pra mim e fala, o que aconteceu? Eu falei, fui reprovado pelo teu amigo. Ou seja, tinha que ter puxa-saquismo, paternalismo, baba-ovo, Totinha tinha que me aprovar porque era amigo do meu pai, porque era radialista. Há tanto tempo quanto meu próprio pai, né? E não era assim. Aí ele pegou e falou, pode levantar daí. O melhor não foi do Totinha de ter achado, achando que era o gostosão, né, da bala chita. E o meu pai ter dito, levanta. É bravo, né? Tem quase 30 anos de rádio, velho. Já comi grama e já me dei muito bem. Você tá querendo começar e já vai chorar? Pode levantar daí. Então foi o maior incentivo que eu podia ter do meu próprio pai, o não do Totinha, que me ajudou a procurar, a tentar aprender a cada dia. E esse apoio do meu pai que foi maravilhoso, para de choro, porque, e é isso. É verdade. Não muito tempo depois, eu fui o mirim de vocês. Tem mais perguntas aí, velho? Não muito tempo depois, esse povo fala. Eu fui trabalhar numa rádio. Você deixa velho falar, ele vai lembrar coisa de 1390. O Gil foi embora daqui, eles estão perdidos, não vão falar nunca mais. Vão fazer Mas eu preferi contar, sabe por quê? Porque se algum menino de 15, 18, 20, 30 anos estiver nos escutando, cara, eu tô batendo, sabe, falta e a bola não entra. Não, entra sim. Sabe, insiste, briga para poder fazer aquilo que você mais gosta. Eu já levei pau pra caramba, mas continuo adorando o rádio. Você vê, eu, por exemplo, né? Continuava adorando outra coisa. Não é pelo... Viu, Gil? Não é pelo meu sobrenome que eu abro portas, porque o pessoal pergunta, qual o seu nome? Moreno. Qual o seu sobrenome? Marinho. Aí o pessoal, Moreno Marinho é da família Sou, mas isso nunca me valeu de nada, entendeu? Então, esse nepotismo não cai. Eu não tô na Globo, entendeu? Poderia, mas... Ai, meu Deus do céu. A gente estava retomando aqui com as perguntas, mas antes eu queria colocar alguns áudios que a gente tem preparados aqui. Boa. Primeiro, o do Heron Domingues, que ficou devendo por pesquisa, né? Repórter essa. Mas ele não ouve direito também, então ele não ia adiantar nada. O Thiago vai tocar pra gente agora. Um pouquinho. E sorria quando o povo dizia... Atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Beverly Hills, Califórnia. O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. Vamos ver se vocês reconhecem essa voz aqui, o número 2. É um colega nosso que não pôde vir, teve um imprevisto, mas mandou um recadinho pra gente aqui, ó. É a tecnologia, mas... A primeira voz foi o Dácio Arruda, só repetindo. Estudantes, alunos e integrantes aí do programa Persona, e especialmente nessa edição, né, que é realmente o Persona Especial, em homenagem aí ao Dia do Radialista, essa honrosa profissão que a gente desempenha há tantos anos. Eu sou Celso Luiz, eu sou locutor de rádio e já trabalhei também muito tempo na televisão e hoje estou mais na área, no atendimento ao mercado publicitário, mas jamais deixarei de ser o radialista, assim como o general nunca deixa de ser um soldado. Eu continuo militando e creio que sempre estarei, porque é algo muito gostoso, muito bom, que está no sangue mesmo. E eu tenho certeza que você que está aí participando desse programa, dessa mesa redonda, eu sei que tem esse amor também, esse carinho pela profissão também no seu sangue. Quero deixar meu abraço, o agradecimento ao professor e locutor Gil Santiago,
a todos os companheiros que possam estar participando ao vivo aí do Persona Especial. Então fica aqui o meu carinho, o meu abraço do Celso Luiz, e a minha esposa também é radialista e está junto comigo agora num projeto novo aí para televisão e para web. A Elza Fernandes também está deixando aqui o abraço dela. Muito obrigado, gente, e sucesso aí, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Celcinho Luiz. E agora eu queria voltar com as perguntas. Eu queria fazer pro Beto agora. Eu queria saber, a gente sempre ouve do Gil que o mercado de Ribeirão Preto é muito exigente. Então eu queria saber quais que são as características desse mercado que lançou tantos locutores, assim, tão importantes. Agora você que está mais novo, mas começando. E eu queria saber por que o mercado de Ribeirão Preto é tão exigente. Obrigado por estar aqui, essa rapaziada linda aqui, cara, que cada dia eu aprendo mais, Falou viu? comigo, essa foi pra mim. Tô falando linda do meu lado direito. Porque aqui do lado esquerdo a coisa, parece que o Piratas do Caribe parou, desceu todo mundo aqui na porta, né? Mas enfim, eu acho que o mercado tem que ser exigente mesmo, né? Tem que ser exigente porque vocês aqui que são profissionais do rádio, você que já foi diretor de rádio, os caras que tem o vozeirão aqui, que eles são do rádio da antiga, né? Você imagina só se em Ribeirão Preto, esse mercado que já foi tão importante, né, não tivesse critério, contratasse qualquer um, a Deus dará, né? Tudo bem que os tempos são escassos de locutores, né? O mercado não tem formado mais bons locutores, a gente não sabe por quê, né? Mas o mercado continua sendo realmente muito acirrado e aqui em Ribeirão Preto para trabalhar o cara tem que ser... Aqui é difícil mesmo. Tem que ser fera, bicho! Conta quando você entrou, como é que foi, né? Quando eu entrei aqui, quase que eu já saí também, né? Porque aqui era assim, pô, eu com essa voz de taquara, falando, chorei, largado, chega aqui, os caras com suas vozes aqui, Geraldo Begnoso, aí Carlinhos, Moreno, Santo Pesquisa, né? E chega eu com essa voz de taquara rachada entrando nesse mercado. Paulinho, na minha época, Paulinho Paradise, Carlos Zanuelo. Aí na Melody o Carlos Furlaneto, né, poxa, e chega eu lá com essa vozinha e eu que abri o mercado aí pra virar isso que é hoje, né? Foi. Não, e o Beto veio com uma expectativa. Foi mesmo. Acabei com vocês todos aqui no rádio. A Clube FM tava mudando de formato, sabe? E o Beto foi contratado, a Clube ainda era uma rádio pop. E o Beto veio pra fazer uma rádio pop. Quando chegou lá na hora H, tinha mudado tudo, até eu caí. Fui o primeiro a tocar Leandro e Leonardo na Clube. Até eu caí. Eu não sabia o que fazer. O que a gente fez? Eu peguei e passei todas as músicas sertanejas da Clube AM pra Clube FM. Meu Deus do céu. E então virei pro Beto e falei, Beto, você não vai desistir agora. A rádio vai começar com você. Não, mas uma grande vantagem já era ninguém desistir de mim. Essa era a vantagem. Eu não ia desistir nunca. Você tá brincando, né? Claro. Aí eu não ia desistir. Cabelo, o pessoal falou assim, agora o negócio é o seguinte, é bagunçado, é sertanejo, coisa horrorosa. Deixa o cara ficar aí mesmo, pô. Agora não vai fazer falha em fundo. Horroroso, entrou nisso daí, deu certo. O bom profissional trabalha em qualquer rádio, em qualquer formato, você tá entendendo? É verdade. Isso é verdade. Então assim que aconteceu, eu acho que o mercado ele é exigente. Eu acho que falta muito a direção e o interesse de pessoas que são do rádio mesmo, ou dos cursos de locução, de angariar e de peneirar novos locutores, de uma galera nova pro rádio. O que acontece é que eu tenho um filho que tem 7 anos de idade, o meu filho, ele vai ser um ótimo comunicador, mas eu não tenho certeza se é do rádio. Por quê? Porque hoje o negócio dele é internet, já é mais voltado para vídeo, é mais voltado para esse tipo de coisa. Mas, né? Beto, qual é o locutor mais novo na Clube? Hoje, mais novo. Novo de casa. Novo de casa, eu creio que é o Renatinho. Quanto tempo? Deve ter uns 3 anos de clube. 3 anos. A maioria fica 15, 20 anos. Isso. Não tem renovação. Não tem renovação. Porque o espaço, ele acaba ficando limitado. Então, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se aparece um sujeito bom, não existe espaço. Né? Se um locutor se revela um bom locutor, que o que eu já vi eles pesquisando e não conseguem achar um locutor que se adeque a esse momento, a esse rádio de hoje, se não acha, realmente o circo fica fechado.
círculo fica mesmo. Por quê? Porque não tem ninguém que venha para inovar, que realmente é o grande sonho de qualquer dono de rádio. Querer encontrar uma novidade, alguém que chegue e mostre algo novo no rádio. Hoje é muito difícil. É difícil. O Celso Portiolli, ele veio para Fala no microfone, você não trabalha em rádio. Portiolli, ele veio para Ribeirão Preto e ele estreou na Rádio Diário FM. Ele ficou 1 semana na Rádio Diário. Porque eu ouvi ele, eu falei pro dono da rádio na hora, falei, nós temos que contratar esse rapaz aqui, agora. Eu liguei para ele e ele me conhecia, por incrível que pareça, porque lá no Paraná, que ele trabalhava, pegava clube. Oh, que louco. Eram poucas rádios que existiam naquela época e as pessoas punham antenas enormes. Pegava e conseguiam sintonizar rádios. Tinha uma história da onda tropical também. Opa! A gente transmitia pelo AM em ondas curtas. O Celcinho quase caiu da cadeira quando eu falei que era eu e que eu queria que ele fosse para clube. Ele foi na sexta-feira, na segunda-feira ele já começou. Então, quando surge um bom profissional, é o que o Beto falou, sabe? Simplesmente precisa ver se tem diretores prestando atenção nisso também, né? Talvez não tenha. E talvez a filosofia das rádios também hoje já não seja muito mais essa. Também tem isso. Rádio satélite, está todo mundo já pensando nisso. Eu sei disso, eu conheço os donos das rádios todas aqui. E todo mundo fala, pô, nós estamos pensando em fazer uma satélite, sabe? Tipo CBN e tal, que tem umas entradas daqui. Posso mas dar um pitaco aqui? Claro. O André, ele tem um perfil um pouco diferente. Né? Ele foi diretor de rádio também, mas ele trabalhou com rádio satélite, uma coisa que eu nunca trabalhei. E eu queria que ele contasse para os jovens como que é essa experiência. Não, eu não sei, eu acho que o satélite, eu acho que a rádio satélite é um formato que vai deixar de existir. Eu acho que o Sat não vai, só o Marcelo Sat vai preservar. É o único Sat. Mas a Oi, por exemplo, eu acho que foi o primeiro passo das rádios que eram multigeração. A Oi tinha 10 rádios, que eu tive o prazer, assim, a sorte de estar no lugar certo, na hora certa e poder ter assumido a direção da Oi FM, que alguns de vocês lembram, que ela ocupou o espaço da Melody. Na verdade, arrendou a Melody numa estratégia de marketing, é uma história bem bacana, mas ela tinha um sistema de multigeração que era muito bacana. Ele fazia uma rádio personalizada, que é o que o Gera faz, para um caráter local. Então, quer dizer, a gente tinha programas locais, a gente tinha programas nacionais, só que esses programas nacionais eram gerados só para Ribeirão. Entendi. Entendeu? Então é um jeito diferente e a Oi usava muito a estrutura da tecnologia, como por exemplo a estrutura da internet. Só que na época chegava uma fibra ótica, até um site da Oi, que era na Américo Brasiliense, um pouquinho para cima da onde era diário, e ele ia como par metálico para clube na 9 de julho. Quer dizer, a gente perdia sinal ali. Coisa que hoje não acontece, que na casa, se você quiser ter 200 mega de internet na tua casa, você tem com fibra ótica lá, com extrema qualidade. Então eu acho que o sistema satélite, eu acho que não vai existir mais. Um bom exemplo é o que a Jovem Pan está fazendo agora, que ela inaugurou, acho que foi ontem ou antes de ontem, os novos estúdios da Jovem Pan News. O Tutinha, eu tive assim... a honra de estar perto do Tutinha, de conhecer ele por perto, porque o dono da Jovem Pan aqui era muito amigo do Tutinha. Então eles estavam sempre juntos, eles tinham um veleiro em sociedade. É verdade. E eu acabei, você lembra do Bento? Claro. E eu acabei convivendo com o Tutinha de um outro ângulo, assim. E eu vi o tanto que o Tutinha é gênio. Eu lembro em 97 que teve um Work Week da Jovem Pan, que era uma convenção que foi no Hotel Casagrande, no Guarujá. Eles já tratavam de internet. Em 97 eles já pensavam que eles queriam ter a Jovem Pan na internet, como fazia para ter a Jovem Pan na internet. Então, quando eu vi essa inauguração dos estúdios, a maneira que eles tratam, e eles estão tratando como produtos, né? Começou o AM tratando como produto. Você queria comprar o Jornal da Manhã, você poderia ter o Jornal da Manhã na sua rádio. Então, eu acredito muito nesse tipo de rádio com
com conteúdo. Então o Beto Espiga gera um conteúdo dele e esse conteúdo pode ir para uma praça. Eu acho que isso comercialmente é viável. Eu não acredito, os meus amigos do rádio me perdoem, mas eu não acredito em rádio musical mais. Eu não acredito, a rádio precisa ter o comunicador, ela precisa ter... Não adianta ter o anunciador de música. Eu acho que o anunciador de música acabou. Isso aí já existiu a época da Estúdio FM que anunciava música. Né? A rádio o rádio está se reinventando ou voltando na época que tinha lá o Kayak em ainda mais com a migração do AM pro FM, há essa necessidade da comunicação, principalmente do conteúdo, né? E todo mundo quer estar perto. Por exemplo, um assunto, voltando a falar da Jovem Pan, um assunto que estourou hoje, a briga do Glenn com o Augusto Nunes. Quer dizer, aquilo... Eu estava assistindo o programa, porque eu assisto. Estou no escritório, ponho lá e fico vendo. Cara, aquilo repercutiu de uma maneira que todos os canais estão falando da Jovem Pan. No melhor momento que eles estão acabando de fazer essa transição do Jovem Pan News. E usando a internet como meio de divulgação. A Jovem Pan, hoje, ela fornece conteúdo para o YouTube. Eu estava vendo uma entrevista do Tutinha que falou que ele tinha 600 milhões de views no primeiro trimestre desse ano. Então você imagina o que vem agora. Claro. Então quer dizer, e essa fatia do bolo hoje, ela tem que ser dividida. Por isso que eu acho que o rádio musical tem essa tendência de... Só uma continuidade, claro. Você falou do Tutinha. O Tutinha nem sei quem é, pessoalmente não conheço. O cara é fantástico. Só que o Moreno pegou também aquela transição do Marcelo e do Milton, já que eu fui, né, ao tempo antigo, indo para São Paulo para poder fazer Jovem Pan, né? Aí o Marcelo disse assim, que disse que um dia, acho que você sabe dessa história, Gera. Se o Tutinha não me pagar 30 mil por mês, eu não vou para a rádio dele. Chegou na frente do Tutinha, ele e o Milton, olha, eu estou convidando vocês para trabalhar aqui, eu pago 50 mil. Ele olhava para mim e falava, eu não acredito. Ele, se fosse oferecido a ele 10 mil, ele já tinha batido o martelo. Não, 30 mil eu quero. Tu tinha oferecido 50, ele nem podia imaginar. Isso há 40 anos atrás, 42 anos atrás. E o Moreno é testemunha disso. É verdade, entendeu? É isso mesmo. A gente, uma vez eu fui com não sei quem, numa rádio lá em São Paulo, eu esqueci o nome agora, mas era uma rádio, jovem pra caramba e tal. O cara falou, porra, você tem uma voz, não é vozeirão, mas você tem uma voz, você é descontraído e tal, jeito carioca, pô, você não grava um comercial pra mim? Falei, grava. Aí, porra, eu gravei o comercial. Aqui se pagava na época, eu acho que era 10 milhões de reais, sei lá que porra que era. 10 dinheiros. 10 dinheiros. Aí deu, hoje é 30 esse porcaria aí, né? Mas era assim, desproporcional. Aí acabou a gravação, o cara falou, olha, eu sinto muito, só tem um texto, vamos ver se o cliente aceitar. Enquanto nós estávamos lá vendo um negócio de disco, o cara foi lá e o cliente aceitou, achou que ficou legal. Então, aqui pagava 30 reais, eu me lembro direitinho, uma gravação, que paga até hoje, eu acho. O cara me pagou R$1.000, assim. Ele falou, sinto, é que você não é muito conhecido, eu vou te dar só 1.000. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, juro. Ele falou, se você fosse conhecido um pouquinho, é de 5 a 10 pau. Um cachê de Moreno, aconteceu comigo muito parecido. Brincadeira isso Eu aí. fui para São Paulo para trabalhar em produtoras, só com locução comercial. E o primeiro comercial a primeira produtora que aceitou, que ouviu as minhas fitas cassetes e achou que podia me dar alguma coisa, ele disse, olha, eu tenho uma frase para você gravar. A frase era, governo José Sarney, tudo pelo social. Só, nada mais. O Vinícius tinha lá os seus 3 anos, ficou aqui com a minha esposa. E eu fui e gravei isso, dando graças a Deus pela oportunidade e achando que eu não ia ganhar nada. Aí o cara me falou a mesma coisa. Como você não é muito conhecido, eu vou te pagar R$6.000. É assim mesmo. O meu salário na diário mensal era R$680. Cruzeiro, sei lá o que era. O cara me pagou 6 mil por assim uma mesmo, frase. Um absurdo. Era uma coisa de maluco. Eu não tive vontade nem de voltar para contar para minha mulher. Eu queria ligar para ela e falar, vem para cá. É um espetáculo. Fala. Bom, e aproveitando que vocês levaram um gancho sobre São Paulo, sobre as oportunidades de trabalho lá, eu queria chamar o Vinícius para conversar com a gente sobre a experiência dele na Rádio Globo, nas rádios de lá. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Foi uma grande oportunidade trabalhar na Rádio Globo, né?
Eu peguei o finalzinho da grande Rádio Globo, daquela tradicional Rádio Globo que vinha desde os anos 60, 70, 80. Tinha o Padre Marcelo ainda. Tinha o Padre Marcelo. Agora não tem mais. O Padre Marcelo era a maior audiência depois do futebol, né? Então, o programa que vinha depois dele estourava de audiência. Mas eu peguei esse finalzinho da Rádio Globo tradicional, depois ela mudou, e ficou diferente, e agora ninguém nem ouve a Rádio Globo mais. E peguei no AM, né? E quando eu ainda era aluno aqui da UNAERP, e o Gil era professor e tudo mais, eu arrumei um estágio na CMN. E aí, quando me apareceu um estágio na CMN, eu trabalhava na Mega, que era FM, eu falei pro meu pai, mas Rádio AM, cara, eu vou lá só para ganhar a bolsa da faculdade. Eu não vou para fazer mais nada, porque, enfim, Rádio AM... Não vou fazer. Na minha cabeça era coisa de velho. Né? Melhor que tem. E aí eu entrei na rádio, na CMN, e aí eu fui substituindo Coraúce, fui substituindo Inhoval, fui fazendo jornalismo, e aí fui virando uma grande paixão a Rádio AM. Quando eu entrei na Rádio Globo, foi na Rádio Globo, que era só AM. E aquilo foi, para mim, acho que a maior experiência que eu tive dentro do jornalismo e também dentro do entretenimento. Porque na Rádio Globo eu entrei para fazer o Panorama Esportivo, que apresentava de domingo à noite, fazia jornalismo durante a semana e substituía um dos maiores nomes do rádio, que é o Rony Magrini, aos sábados, fazendo A Hora é Agora, que também foi uma grande oportunidade, né? Também não está mais na Rádio Globo. Não está mais na Rádio Globo, está na Massa FM hoje, que foi para ser cabeça de rede em São Paulo agora. Então, foi uma grande oportunidade, experiência na Rádio Globo, depois de Band, depois de outros lugares que eu trabalhei. Foi muito gostoso trabalhar na Rádio Globo, inclusive, como meu pai disse aqui, ser a voz do Globo no ar, também ali no seu final, né, mas não menos importante que os outros que me antecederam. Bom, e agora eu queria saber de todo mundo. Vocês comentaram bastante sobre o futuro do rádio, sobre a questão da produção de conteúdos, entre aspas, independentes para gerar para rádios em todo o Brasil, conteúdos diferenciados. Eu queria saber por onde mais passa a transformação do rádio, o futuro do rádio. Não vai ter mais segmentação, as emissoras? O que vocês acham? Não, pelo contrário, eu acho que vai ser cada vez mais segmentada a rádio. Se você quer uma rádio rock, nos Estados Unidos, eu vou falar para os Estados Unidos porque eu conheço, se não, você tem 200 rádios, você assina uma delas, se você gosta de rock, é rock, e acabou. Quem gosta de rock, de quem gosta de rock, ou não é? Do mundo do rock. É isso aí, você gosta lá de country, então é só country. Eu acho que vai ser cada vez mais setorizado, mais especializado. O que vai acontecer... A produção de conteúdos vai ser mais o que o Cabelo estava falando. Eu acho que é o futuro. Uma rádio hoje, eu acho, uma rádio, qualquer rádio que seja, pode ser satélite ou não, pode ser via internet, ou pode ser segmentada ou não, se ela não tiver um conteúdo jornalístico, na minha opinião, ela não sobrevive. Porque realmente eu concordo, música só não vai mais fazer rádio. Porque isso aí, qualquer pendrive antigo, hein? Porque hoje, o cartãozinho está desse tamanho assim. Eu entro no meu carro, a primeira coisa que eu faço... Deixa eu fazer uma parte. Claro. Você sabe que pela lei sempre foi obrigado a ter jornalista no FM. Eu sei, sempre foi obrigado. Mas nunca teve jornalismo no FM. Teria que ter. Hoje, nenhuma rádio vai sobreviver se não tiver um jornalismo atual. É verdade. E não só com 20%. O rádio é até mais rápido do que a internet. O rádio é um meio o meio mais rápido que tem. O rádio é imbatível. É um meio incrível. Eu passo em qualquer lugar, tem um acidente, eu ligo para cá, na hora você me põe no ar. Mas a TV eu tenho que fotografar, eu tenho que filmar, você tem que preparar um negócio lá, o cara vai preparar a câmera. Outra. O rádio continua sendo claro, mais rápido. Não, mas ele é mais rápido que a internet. Ele é mais rápido do que a internet. O rádio é um negócio impressionante. Até hoje. Essa talvez seja a paixão, viu, Gil? Nossa, pelo rádio, é que você fala agora, a 37 graus em Ribeirão Preto, para você que está descendo a Independência aí, no meio desse carrinho de pobre, sem ar-condicionado, derretendo. O FM é bom por isso, você mexe com... O FM não, a rádio em si. O rádio é bom nisso. É bom nisso. É o que eu te falo, é a espontaneidade, claro, é a surpresa. Não vai, não tem jeito. Aqui, vai.
apresentar o Marcelo Sati aqui. Eu acho que ninguém me conhece, eu estou afastado do rádio já faz um bom tempo. Mas o Marcelo fez parte de um timaço. Não, tem gente que já morreu realmente, que te acompanhava, mas Só um tudo bem. detalhe, quando eu saí da clube, entrou o Beto. 96, eu Olha aí. entrei, cheguei. 1896. Ah, não, eu acho que um pouquinho antes. Grande ano. 52, mais ou menos. Só pegar um gancho aqui no rádio, no rádio segmentado, eu acho legal isso. O que eu não acho é essa mistura que tem hoje. Por exemplo, você ouve hoje rock com funk, com sertanejo, não dá. Os gostos são diferentes. Então, isso eu acho que vai caminhar para uma separação maior. Vai. O segmentar tem que ser bem feito. E ter o jornalismo. O jornalismo é fundamental. E nisso, o Ribeirão está carente daquele jornalismo informativo de precisão, da hora. Isso. Você sai de casa, todo mundo sabe que você sai de casa às 7 horas da manhã e você quer alguma informação. Você quer saber o que está acontecendo. É verdade. Vou dar um exemplo. Eu estava no Jardim Paulista agora na hora do almoço, estava voltando, ia para o trabalho, passando por lá. Eu virei ali na Rua Franca, estava impedido que eles estavam fazendo sinalização de solo. Desci para pegar a outra, na hora que eu esqueci o nome da rua, virei na outra, mas impedido de novo, estava fazendo outra sinalização. Eu falei, não tem informação, não tem nada. Não tem nada. Ribeirão é carente nisso demais mesmo. Né? Condições de encaminhar essa informação para uma rádio que estivesse fazendo um jornalismo ali na hora, no momento, para você informar que eles... Porque Ribeirão hoje necessita. É o que eu te falo, é um estúdio isso aqui. Sabe quem fazia com que, na verdade, todos nós tivéssemos isso toda hora? Sou muito saudosista, né? Mas enfim, o Wilson Tony. Pelo amor de Deus, Cabaré, não é mãe de mim, não! Ele obrigava a equipe dele a cobrir tudo o que acontecesse em Ribeirão. E já vamos agora para 13 anos sem o Wilson Tony. Você que pensa que tá sem eu, tô no teu pé! Fazer a propaganda do Guaraná. E era assim, a cobrança dele era muito bacana, né? Deu chance para muita gente em Ribeirão. É mesmo, é verdade. Muito louco. Tem mais dois amigos nossos aí, Edinho Luiz aqui com a gente. Legal, Gil, super bacana essa iniciativa aqui de estar reencontrando o pessoal, né? O pessoal das antigas, Carlinhos, que a gente começou aí. Quanto tempo, Cheira que eu não vejo há muito tempo, né? Quase umas 3 horas já que a gente Beto Espiga, DJ, já foi meu DJ, meu parceiro de trabalho, né? De vizinhos, né? Vizinhos também, muito legal. Que a gente saíamos para caminhar. E na volta a gente sempre parava para... No Pertute para tomar todas. Depois a gente... Nós saíamos para fazer a caminhada e voltávamos. E na porta do nosso prédio ali tinha uma pizzaria que a gente parava para comer. Mas bebia e comia com a consciência limpa, né? Nós paramos quando a gente começou a parar na ida. A gente parava na volta, a gente começou a parar na ida. Falou, não, vamos parar com essa caminhada, esse negócio não tá dando certo. Legal, e o Nando Medeiros, que é de uma área de esporte, uma área diferente nossa aqui, né? Hoje sim. Eu comecei no FM também, só que eu fiz o caminho contrário. Eu sou de São Paulo, capital, e fui pedir emprego em São Paulo e os caras, você já trabalhou? Não, então vai pro interior, aprende, depois você volta para cá e tal. Olha que orgulho, hein? Vai pro interior e aprende. Não, mas Os caras de São Paulo dizendo, vai pro interior e aprende, porque aqui no interior é o lugar de se aprender. Aqui que sempre foi uma escola. Não cortando eles. Franca também. Tem muitas histórias assim. Paulo Maia, vocês lembram do Paulo Maia? Claro. Ele, é a mesma história sua. Vai pro interior, aprende, e aí você volta Outra pra história, Paulinho Pato também. Também, mesma coisa, Hoje está em Ribeirão, nós vamos sair agora à noite, Marinho Santista, que esteve na Rádio Diário, passou pela Rádio Diário também, veio para cá aprender e depois foi fazer sucesso em Santos, em São Paulo, etc. Que hoje está fora do rádio, está em outra área. E assim, só um detalhe também, Franca é um polo esportivo. É ótimo. Muita gente de Franca que foi lá, começou em Franca, tinha o Carlinhos, o Julinho, o Beto, o Sati. O próprio Banana antes de vir para Ribeirão. O Banana passou pela Hertz. Bastante gente. Isso na época eu trabalhava na Três Colinas e o Banana na Hertz. Eu sempre tenho uma boa referência de isso no início da década de 90 ali, que já é um tempo já passado, mas não tão passado assim como o que vocês viveram, né? E era na época da Rádio Gritaria, Transamérica. Transamérica número 1 mais ouvida do Brasil. Né? E aí eu queria fazer aquilo, né, cara? Fui para Sorocaba, Rádio Vanguarda, para aprender, me deram oportunidade. Rádio Cidade de Itu me ouviu, me contratou, tinha 2 empregos, aí fiquei 1 ano e meio, 2 anos lá,
e vim para São Paulo. Em São Paulo, a Bandeirantes me contratou para fazer futebol. E aí, cara, eu fiquei fazendo FM futebol. Como é que você faz FM futebol em fim de semana? Chegou uma hora, eu tive que escolher e fiquei com o futebol. Mas, ô Gil, eu não vou tomar muito tempo. Cara, o futuro do rádio consiste, na minha opinião, em a gente entender o passado do rádio. Eu, quando quis trabalhar em rádio, eu queria por ideologia. Eu não queria ser famoso, não queria ganhar grana, não era nada disso. Bobeira sua, eu queria tudo isso. Bobeira minha. Mas eu queria por ideologia, cara. Eu casei com 16 anos. Tá explicado porque não quer dinheiro. Tive que parar de estudar para trabalhar. E de repente chegou um ponto que eu não tinha uma profissão definida, não tinha nada, e o cara falou, pô, o que você quer fazer? Assim, o que você mais sonha? Já que não dá pra nada, vai trabalhar em rádio. Eu acho que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. E o rádio é realmente isso mesmo que você está falando. É isso, você tem toda a razão, é paixão pura. Eu, quando comecei a fazer o meu primeiro teste, eu pensava no cara que estava no leito do hospital, sem ninguém, num momento que não podia visita, e o rádio era o companheiro do cara. E o que você pudesse fazer por ele naquele momento, você ia estar fazendo bem para alguém. Às vezes com uma palavra. Exato. É mesmo, exato. É verdade, sim, você tem razão. Então, essa ideologia me fez entender o que as pessoas precisavam na época, e o rádio funcionou muito tempo fazendo companhia para as pessoas. O cara que está preso, o cara que está preso é um lazarento, não merece nada. Pô, cara, às vezes é um cara até inocente que está lá dentro, não é? E mesmo que não seja, né? O cara sim, é um ser humano, cara. Saca? Então, e aí funcionou dessa forma. E hoje eu entendo que, para a gente saber o futuro do rádio, a gente precisa entender qual é a demanda, o que vocês qual é a alma, né? querem que o rádio faça. Não é só o jornalismo, não tem receita de bolo. Não, tem que ter o jornalismo. Claro, tem que ter, é excelente que tenha. Mas, de repente, ele não quer ouvir o jornalismo, ele quer ouvir um podcast mais específico sobre um assunto determinado. Eu acho que passa por esse entendimento para a gente saber e sacar como é que vai ser o daqui para frente. A gente está no meio de uma transição muito importante, cara. E que muita gente não se ligou ainda. E com a sua resposta, com a sua fala, você resumiu a pergunta que você fez para mim, que eu às vezes não soube responder, que é o que falta, o amor pelo rádio. Hoje, que nem o que você falou, o que todos aqui começaram a trabalhar no rádio porque gostam do rádio. Porque amam o rádio, queriam fazer parte do rádio. Hoje não existe mais isso. Hoje a molecada pensa em realmente ser famoso, entrar pro rádio, ganhar fama. Só que eles perceberam que no rádio não existe espaço para isso. Espaço para isso é nas redes sociais, em outros lugares. No rádio tá quem gosta. Por isso que tá mais difícil achar locutores nos dias de hoje. Esse negócio a gente vivia o rádio, a gente comia rádio, dormia rádio. Dormia dentro da rádio. Acordava dentro da rádio. E adorava isso. E adorava, nem lembrava de voltar para casa. E o que o Nando falou também, eu acho disso de se direcionar para algum detento ou para alguém que está hospitalizado, é o que hoje eu faço no Rádio AM. No Rádio AM você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Às vezes uma piadinha, uma brincadeira, uma frase faz com que você ofenda alguém. Entendeu? Então você precisa ter uma sensibilidade muito grande para poder... Opa, peraí, se a minha mãe com 85 anos talvez quisesse ouvir o que eu falo, não. Então eu tiro o pé. Então esse tipo de bom senso, esse tipo de critério até, eu acho que teria que haver toda hora, todo dia, e não tem acontecido, né? Infelizmente. As pessoas afrontam os outros, ofendem, sem saber que de repente não é bacana. Dependendo do que você falar, o cara... Mas é verdade. Entendeu? Vai, deixa ele perguntar lá, coitado. Aí vocês tocaram num ponto interessante. Com uma audiência tão diversa, como conquistar o ouvinte? Eu vou voltar nisso que o Nando um pouquinho falou. Por exemplo, vocês jovens, nada contra o esporte, toda hora, todo dia, claro, esporte vai ser... A comunicação que a gente faz, eu não sei se terá mais 10, 12, 15, 20 anos. O esporte sim, né? Era na pré-história e vai ser daqui 500 anos. Mas, por exemplo, o Milton Neves é um cara que já está batendo nos 70 anos e há meninos com 18, 20 anos que adoram a comunicação dele. A versatilidade dele, ou seja, ele levou, vamos esquecer agora, Ribeirão. Tem que ter o conhecimento Tem que ter um conhecimento bacana, uma forma, uma tiradinha divertida às vezes, né? Inteligente, uma sacada bacana. O Zé Silvério também, mas eu digo o Milton Neves que ele é meio que multimídia, né? Então ele faz com que até o jovem de 15, 17, 18, 20 anos possa acompanhá-lo. E eu acho que isso não é que tem faltado.
tem sobrado pouco espaço para nós. O problema é todo esse. A rádio ela é muito engessada hoje. Quem faz rádio hoje, está aqui meu amigo, olha, o Beto, que sabe disso. Hoje a rádio através do computador, você já não escolhe nada, é complicado. Toda rádio tem a sua grade, eu impus muitas. Exato, tem a sua grade e a sua filosofia. É a hora de pôr o ouvinte. Então, a espontaneidade que já existiu, hoje ela não existe. Você pode ouvir qualquer rádio, parece um relógio. É verdade. Hoje eu estou lutando contra isso. Eu acho que para você conseguir o que você perguntou, o locutor hoje tinha que ser um pouco rebelde. O Beto Espiga, na minha opinião, que eu conheço ele já desde que ele começou na rádio, porque eu estava lá, ele é rebelde. Ele não fazia o perfil do Paulo Pisani, não fazia o perfil da Clube, não fazia. Ele com aquela vozinha dele esganiçada entrou lá e já e todo mundo... E o pessoal não, mas não é assim, e tal. Ele quebrou os paradigmas, entendeu? Então, e eu vou falar uma coisa pra você, Moreno, foi difícil. Foi muito difícil quebrar. A aceitação foi muito difícil. Foi complicado. Dos veteranos, principalmente, foi uma coisa complicada, né? Mas a minha condição era aquela naquele momento. Verdade. Então, e até hoje é essa condição. Que dava trela. Então, quer dizer, era a minha cara, né? O Beto hoje, ele utiliza das redes sociais para fazer essa espontaneidade nas redes sociais. Também, ele chama o ouvinte e a troca também, né? Quem está ouvindo ele na rádio vai para a rede social e vê essa espontaneidade que ele não pode fazer na rádio, na rede social. Agora, ele também tem esse detalhe, as pessoas não mudam. Ninguém muda. Eu sou assim do meu jeito, o Carlinhos é assim e não vai mudar. Não é porque mas cada um tem a sua essência. É isso que eu ia falar. Eu não vou ser engraçado se eu não for engraçado. O Carlinhos é um cara muito mais sério do que eu. O Gil Santiago é um cara seríssimo em relação a nós aqui. Então, cada um, aí é que está o detalhe. O Beto, no caso, nós estamos falando do Beto, que o Beto é o cara diferente de nós aqui. Nós somos da antigona mesmo. Ele é assim. Então, se você encontra o Beto na rua, ele é assim. Isso é bullying. Não é diferente, não. Eu gosto dele. Tadinho. Não fala assim, não. Tadinho. Ele nem sabe que ele é assim, entendeu? Não, é sério. Então ele foi um pouco rebelde. Se não tiver rebeldia hoje, quem for trabalhar em rádio, mas para você ter rebeldia, você tem que ter, meu amigo, sabe? Moreno, comentava hoje com a minha parceira de rádio, Ana Luísa, o seguinte, e vocês sabem disso, quem trabalha no rádio sabe, quem trabalha com mídia sabe disso. Existe público para tudo no mundo. Para tudo no mundo. Então, vai ter o sujeito que gosta da minha locução, vai ter o sujeito que odeia, vai ter o sujeito que adora uma locução mais grave, uma locução mais coloquial, mais colocada. Existe público para tudo. Tá aí, o público tá aí. É só sei lá e pegar o seu, né? A vida é isso aí. Mas eu acho que o Moreno foi o Beto Espiga dos anos 80. Ele é até hoje. Ele é até hoje. Não, na época, eu vou voltar a falar. Vou voltar a falar do Kayak in Concert, por exemplo, que eu achava muito legal, que era na Alvorada, não era? Era na Independência. Teve na Diário. Não, mas a primeira casa do Kayak in Concert foi na Alvorada, né? Tinha Cibeleza também, não tinha? Então, eram os rebeldes da época. Era verdade. E eu acho que assim, o Moreno, ele tem muito de você, Beto. Muito. É mesmo. Principalmente a barba. Sai daqui, vamos tomar uma cerveja. Eu não tenho tanta gordura igual você, mas eu sou... Aí você chega lá do programa do Bootcast de Insandas Kids. Claro. Lógico que eu lembro. Foi um programa que nunca mais foi repetido no rádio. É verdade. Eu tentei fazer coisa parecida e o dono já não deixava. Esse que é o problema. Agora me corrija, Moreno, se eu estiver enganado. Quando você saiu da Clube, você estava num estilo assim mais solto, aí entrou o Maurício Martins. Foi, Maurício. O Maurício também ele foi muito diferente. Na verdade, Marcelo, eu nunca fui locutor, quer dizer, eu virei locutor. Eu era gerente comercial, o meu negócio era vender. Era ganhar dinheiro. Sempre foi. Até hoje, minha área é essa, né? A publicidade. Então, não é verdade? É sempre porque eu sabia que rádio não ia me dar dinheiro. Então eu fazia por gosto. O Paulo faz lá sábado de 10 às 2 da manhã. Pô, era um espetáculo, rádio e tal. Aí, por ele me convidar para fazer, olha como é que eram as coisas. Eu podia fazer o que eu quisesse também. Entendeu? Então dá azar. Na Jovem Pan foi assim, quando eu fiz Jovem Pan. Jovem Pan da Globo, EPTV, né, o pessoal. Pô, você não pode falar isso. Pô, isso que eu falei de brincadeira ali agora, você que está descendo a Independência aí 5 horas da tarde, nesse carrinho 1000 aí de pobre. Eu falava na Independência, na Jovem Pan. Hoje é. Hoje não dá mais. É correta? Não é.
Mas Não, então. o cara se sente ofendido. Mas você tinha que inovar, é isso que eu te falo. Para você conquistar uma audiência, vai ter gente que não gosta. Tem gente que E adora. o podcast de Sundance Kid. O podcast de Sundance Kid, claro. Eu lembrei bem, né? Lembrou que bem. enchiam a 9 de julho. Entupia a 9 de julho, parava a ficava avenida. lotado aquilo lá. A sorveteria. Nossa, nem me fala. E fazia-se com rádio, RT lá. Não pode falar que é Vanessa? É verdade. Não, pode. Fazia com rádio VHF o negócio. A gente mandava o pessoal. Olha, impressionante. A gente falava do estúdio, pro pessoal abrir a. Olha, você que tá aí na 9 de julho, agora dentro do seu carro, ouvindo o som. Vamos lá, e daqui a pouco, hein, todo mundo abrindo as portas do carro. A gente ligava pro porteiro e falava, dá uma olhada, juro por Deus. Ele ia pra porta, olhava. Agora, todo mundo abria a porta dos carros. Impressionante, cara. Para você ter uma ideia como é que rádio mandava mesmo. Era um estilo, né, de vida. A rádio era um estilo de vida. Eu lembro quando o Banana saiu da Clube para ir para São Paulo, teve uma carreata. Teve uma carreata de despedida do locutor. Organizado pela Rosana Matos. É verdade, foi. Fala, ouviu o Loureiro, que nós não ouvimos nada do Loureiro, ele tá ali, filma, tá no Mas celular. o Loureiro virou cameraman. Mas é uma pessoa que tá muito envolvida com rádio e de paixão, né, Loureiro? Ele virou cameraman agora. Não, mas eu sempre fui cameraman. Dá dinheiro, cameraman. Locutor não dá. Mas a não. minha primeira entrada em rádio foi aos 15 anos lá em Santos. Eu morava em Santos, né? E foi na Rádio Cacique, muitos devem conhecer. Claro. Santos também é uma boa escola. É uma boa escola escola. boa demais. Julinho Mazei. É, Julinho. Santos, como vocês falaram de Franca também. Eu me lembrei de um nome aqui que provavelmente é muito conhecido por todos, Walker Blas. Lá. Ele recebeu o título de cidadão. Quem é que não conhece? Era a voz do Tamoião aqui de Ribeirão Preto. Então, aqui até o Beto recebeu. Não, eu não. Tamoião. Mas quando as mídias começaram, eu já estava dentro das mídias, né? Eu já levava minha câmera pro rádio. Eu tinha um tempo aí na Rádio 79, na Renascença, e algumas rádios, né? Mas a rádio que eu mais frequentei foi a Rádio Cacique. E depois eu sempre fiz a minha programação muito pessoal. Desde que começou as mídias, devo ter quase 1000 vídeos, devo ter mais de 1 milhão de pessoas lá que participam comigo. Meu negócio é muito foco, eu sempre estive um pouco adiantado nisso, né? E por sinal, hoje eu fiz uma entrevista hoje com o Rochinha, o Wilson Rocha, que vocês conhecem. Sim. E falando desse instrumento hoje que comanda o nosso dia a dia. Então eu sou aquele repórter, o homenageador, o Carlinhos sabe, já fiz umas 30 homenagens aqui em Ribeirão Preto, inclusive para o pai dele também. E eu gosto muito de rádio. Rádio desde os 12 anos de idade. Para mim o rádio não vai acabar. Essa nossa comunicação... Não vai não. A nossa comunicação é perene. Claro, ela vai mudar o perfil, vai mudar o panorama, vai mudar algumas situações. Essa rádio nova aí do sistema tático de comunicação, né? Essa multiplataforma. Mas eu acho que todo mundo está tentando reinventar uma coisa que já existe desde 1922. E ela vai ser eterna, ela vai continuar. Desde que nós tenhamos essa vontade de transferir conhecimento para esse tipo de jovem que ainda gosta, está aqui no estúdio nos ouvindo, e a gente sabe que há futuro dentro do rádio. As mídias são transformadoras. Há possibilidade de ganhar muito dinheiro dentro do rádio. Eu penso que há possibilidade. O próprio Gera fazendo aí, o Cabelinho também e tantas outras pessoas, o Celso Portioli. Eu não pude deixar de lembrar também lá do Sorvetão, que hoje vende sorvete lá, né? É o famoso sorvetão. É pertinho da minha casa, eu vou lá comprar direto. É o sorvete mais barato aí da cidade. E eu lembrei de um fato interessante, que o Sérgio Chapelin deu um testemunhal, quando a PRA7 estava lá no auge. O Sérgio Chapelin veio do Rio de Janeiro com 15 anos de idade fazer um teste aqui em Ribeirão Preto. Para você ver o que era o rádio de Ribeirão Preto, a representatividade. Quantas pessoas não saíram do Não, AM? Sérgio Chapelin, dando testemunhal. Então, eu acho que o rádio, ao meu ver, a comunicação continua. Eu continuo. Eu nunca parei. Estou desde 1990 até agora. No YouTube, no Face, no Instagram. Você pode pegar lá. Eu tenho as minhas audiências. As fotos das manhãs do domingo. Vamos seguir seu exemplo. Todas as fotos. Agora, todas as fotos, todos os vídeos. Então, eu acho que a gente tem que ser proativo, né? Então você não pode parar, você tem que estar sempre em contato com o fato novo. Essas novas mídias são aliadas, não inimigas. É verdade. E muitos radiodifusores, no começo, achavam que a internet era uma inimiga. E não é, pelo contrário. Então vai ter um período de adaptação, de aceitação disso, até se usar melhor. Claro, é verdade. A minha iniciativa, eu acho que é um início.
de muitos profissionais que vão tomar esse caminho. Claro. Deixa eu só falar uma coisa, só para complementar, que você falou dos... Você lembrou do Walker e tal? Tinha o Luiz Aguiar também, que fez muita história aqui. Em 2014 esteve aqui, quando foi feita a homenagem, né? E ele fez muita história, tinha um programa super famoso na Bandeirantes, que parava o Brasil. Foi cantor não da era... Jovem Guarda, gravou seus compactos também, conheço bem a história dele. Então eu acho que o rádio, a formatação do rádio é essa, e vai continuar, e eu tenho essa fé nessa continuidade. Muito bem, é isso mesmo. O Luiz foi convidado para vir hoje aqui, ele não estava bem, né? Até ontem a gente tinha quase uma confirmação dele. Hoje ele não estava bem, por isso que ele não veio. Mas nós temos um programa dele, como o de vocês vão ficar também no YouTube, nas nossas mídias aqui, temos um programa registrado dele. Aliás, a proposta do Persona desse programa é exatamente ouvir as pessoas. É ter uma hora para ouvir essa história que a pessoa tem, a trajetória, o que ela pensa, não é? O que é fazer rádio. Bacana, E nós vamos convidar todos vocês também aqui. Não, ixi. Não, 1 hora para fazer a introdução do cabelo. Vai dar problema. Não, se eu te falar tudo, Cabelo, dá problema. Dá processo. Se perguntar como o Cabelo começou, acaba. O Cabelo aí, esses novos meios, né, da internet e tal, é muito mais fácil, né? Por exemplo, o projeto do Banana, vocês estão no Japão, por exemplo, né? Tem uma rádio no Japão. Estamos no Japão, estamos no... Microfone. Estamos em Miami, estamos no Japão. Sim. Ontem assinou Florianópolis e... Qual que é a outra praia lá? 2 rádios do litoral... Guarujá. Não, do litoral catarinense. O cara tem 2 emissoras lá e assinou o programa. Camboriú. Enfim, está sendo um crescimento que eu nem esperava. Legal. Para te falar a verdade, eu tô até... Eu nunca tive tão feliz no rádio como eu tô atualmente. O Legal. rádio foi me deixando triste com o tempo. É. Eu não fazia mais Com gosto, o que né? eu nasci para fazer. Eu sempre formatei emissoras, dei um caminho para as emissoras e fazia o que eu queria, o que eu achava melhor. Só que quando a rádio vai para primeiro lugar, o dono manda. E aí, o meu trabalho ficava em segundo plano. Quando eu não mando mais no meu trabalho, eu não sou mais responsável por nada, lógico, cara. não. Eu lavo as minhas mãos. Enquanto está nas minhas mãos, eu abraço o projeto do começo ao fim. Mas hoje você está feliz e nós estamos felicíssimo. felizes pelo Cabelo. Não estamos, gente? Todo mundo tá feliz. Eu convido vocês a acessarem Não, já acessei. superaudio.com.br, você faz o cadastro grátis e tem todos os programas lá à sua disposição. Você não precisa acessar nenhuma rádio. Não vai chegar e-mail, não vai chegar encheção de saco, é grátis. Então pode ouvir ao vivo e depois... Você pode ouvir pode. o programa em retrocesso, desde a primeira edição. Eu aguardo até a opinião de vocês, porque é importante Não, ter um eu já feedback ouvi, é de muito colegas. legal. Realmente estou falando É sério. um pouco diferente. Não, mas é um diferente legal. Tem participação também do WhatsApp? Tem Tudo. tudo É legal, isso. sim. E além do Tem que o tudo Banana. isso. Banana se tornou acho que o Banana sendo um personagem, né? É. Vamos chamar de locutor personagem, assim como o Beto. O Banana, por exemplo, Só acaba ele cativando, foi né? eleito o melhor locutor do Brasil umas 8 vezes. Ele entrou pro Guinness Book quando quebrou um recorde de permanência no ar de vários dias. Lá do shopping. Então, é um cara que tem uma história no FM. Passou pela Bandeirantes, na melhor fase da Bandeirantes. O programa do Planeta DJ ficou tão marcado com ele que puseram um imitador do Banana no ar. Eu achei incrível. Ele fazia as vinhetinhas dele lá, Ele os faz as sonzinhos, vinhetas. O Julinho Mazei fez umas vinhetas para o nosso programa também. Pô, legal. Foi muito agradável, porque na hora de fazer o programa, a gente estava desmonetarizado, a gente não tinha condição de fazer as coisas. Um vinheteiro muito bom, que eu já usei em outras rádios, pegou e fez para nós de graça as vinhetas. O Julinho Mazei pegou e mandou um pacote de efeitos, vinhetas e coisas para nós, que foi na brodagem mesmo. E eu me senti fazendo rádio dos anos 80, que a gente, um ajudava o outro. A sala da diretoria não ficava trancada, ficava com a porta aberta. A gente tinha um diálogo. Eu sempre dei voz aos membros da minha equipe. Porque
Tem um livro do pai do Tutinha. Ninguém faz o rádio sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu recomendaria a todo mundo que gosta do meio dar uma lida nesse livro, porque é uma lição de humildade. E sem humildade, eu tenho esse livro. Ninguém faz nada sozinho, mesmo no meio de mídia. Você sempre precisa de alguém. Sim. Se você fizer tudo sozinho, você precisa do ouvinte. Então, é um meio apaixonante. Eu acho que talvez estejamos chegando num momento de mudança para depois ter um renascimento. Recentemente eu vi a pesquisa do Ibope de São Paulo. A Rádio Alfa está em 2º lugar. Pô, caramba. No Rio de Janeiro, a JB está em 1º lugar. A JB foi a que lançou a primeira rádio FM do Brasil, Rádio Cidade. Então, as rádios adultas sabia disso? A JB, estão pra você ter uma ideia, dominando agora, porque o público que gosta de rádio é adulto. Mas é porque também a rádio se afastou muito do jovem. Esse é o grande problema. O jovem está muito nos aplicativos, né? Pois é, então, a rádio não é interativa. A rádio hoje, ela não é, pelos proprietários das rádios, eu sei disso, ela não é interativa. E hoje o jovem precisa de interação, não tem como você fazer uma rádio sem interatividade. O que o Marcelo falou, e que nós estávamos comentando agora mesmo, que as coisas estão acontecendo e você entra no rádio e fala agora, está acontecendo agora, são 36 graus, está uma loucura. Isso é interatividade. Esse negócio de liga para mim, liga para cá, o celular, isso já não existe mais. Entra aqui, fala comigo aqui, a gente já fala. Não existe isso. Para investir nisso, o cara não vai querer. Às vezes também, o pessoal que está atrás do microfone não tem essa cultura toda também. Porque você tem que ter muita bagagem para falar nessa latinha. O jogo de cintura tem que ser grande. Tem que ser grande. Você tem que ter cultura para falar na latinha, tem que ter cultura, não adianta. Não adianta. Você tem que saber tudo o que está acontecendo no mundo. Não gosta de política? Dane-se. Quase que eu falei. Dane-se. Você vai ter que saber o que está acontecendo nesse mundo. Você não gosta de sertanejo? Dane-se. Vai ter que saber. Porque é isso aqui que você está comandando. Né? E perder esse sotaque danado de porta, portão e porteira, porque isso o locutor também não pode ter. Eu trabalhei lá em Piracicaba. A não ser que ele seja. Não, a não ser que ele seja uma personagem. Tem um padrão, como é que é? Como é que seria? Eu, por exemplo, sou carioca. Eu sou carioca. Então você imagina. Moreno, os caras gostam de caneta azul. Mano. Caneta azul. Pelo amor de Deus. Você acha que o cara vai. Para. Você imagina eu chegar aqui no microfone e falar, vamos, logo mais nós vamos, rodar para vocês. Poxa, é meio chato, por quê? O gaúcho, você imagina um locutor gaúcho em São Paulo falando, né? Tem que calor, que ninguém tá leite, tá quente que nem leite. Sai detrás de mim. Sai detrás de mim, pelo amor de Deus. Ou então não sai detrás de mim, fica aí. Então não dá. Mas tem uma linha, qual que seria? Tem sim. Então, por exemplo, eu, no meu caso, que eu sou carioca, eu falo vocês. Eu tenho que falar vocês. A rádio é assim. Esqueci o porquê. Porque eu falo. Como eu sou meio metido a besta, que eu já sou antigo em rádio, então eu me dou luxo de falar por quê. Eu falo. Mas quando eu vou gravar um texto, que eu gravo muito pro Rio de Janeiro, até pro Rio eu falo por quê. Porque no Rio o pessoal não gosta que eu grave. Por quê mesmo? Não gosta. No Nordeste também. Eu gravo muito pro Nordeste. Tá meio carioca no sotaque dele. Tá. Você já reparou? Já. Porque mesmo e tal. Mas é muito chato. Então, se perder o sotaque, né? Tem o sotaque universal. O sotaque universal é esse. É vocês, mesmo, né? Porque os R's assim. Se perder o sotaque e tiver cultura é muito importante para falar nisso aqui. Se você não souber o que está acontecendo no mundo, esquece. Dá trabalho. Então não é só ter voz bonita, não é só ter comunicação, que nem meu amigo Beto aqui, que é um cara, para mim, hoje, é fora de série. A cultura é super importante, porque quantas vezes você já se pegou ouvindo outras pessoas que estão falando bobagem no rádio? Besteira, exatamente. Mas, não, besteira literalmente. Mesmo, literalmente. Então não sabe conjugar um verbo, não sabe o que está acontecendo. Não... Tem que se preparar o mínimo. O máximo, cara. Quando eu comecei no rádio, teve um locutor que falou, a linda cantora Alice Cooper. Aí é brincadeira. Alice Cooper. É Alice Cooper. Eu acho absurdo o cara não saber, né, o nome do pessoal. Eu gosto muito de tênis, então assisto todos os torneios. E eu fico vendo os locutores do tênis, mas eu morro de rir. Mas cara, você sabe que isso é legal. Ed Murray. É legal. Chama Ed Murray. Será que custa o cara procurar?
É legal quem tira de letra isso. Por exemplo, o Banana fazia muito isso. Quando ele errava alguma coisa, os botões, ele falava, gente, me faltam dedos aqui pra apertar esses botões. Eu ouvi E olha, ele tem uma técnica de mesa, eu nunca vi igual o Banana. Ou Cara, então, eu vi um muito locutor bom. uma vez, ele era da Jovem Pan, ele foi pra Disney, eu acho. Na Disney ele falou o nome da Jovem Pan no ar lá, porque é um costume, né? Então acho que brincar com erro ali na hora também é... Não, Você tem claro. um jogo de cintura não, um erro também. é uma coisa, claro. O erro até é legal, é um caco que você coloca. E o errar é bacana. humano, né? Agora, eu digo assim, você falar bobagem, que é uma coisa que todo mundo está sabendo. Esse é o problema. Eu tive um cara que foi meu diretor, acho que foi de alguns 3 ou 4 de nós, talvez, o Beni Chagas. O Beni falava, você tem que ler o tempo inteiro, leia tudo que lhe cai às mãos, jornal, revista, internet, seja o que for. Até bula. Porque, às vezes, uma palavra, uma expressão, te salva de um programa, de uma apresentação de eventos, como o Gera faz, o Vinícius faz, entendeu? É algo momentâneo que, de repente, você ultrapassa a tua sabedoria para poder utilizar de alguma frase, alguma palavra, alguma expressão que ninguém percebe, Gil, de algum erro. Entendeu? Isso é leitura. Aliás, nós criatividade, amigo. Aliás, nós tínhamos, e você deve ter trabalhado também, alguns trabalharam na época em que o Beni Chagas era diretor da Estúdio 92. Nós tínhamos uma coleção de fita cassetes que o Edinho trabalhou lá também. Que havia um locutor ou um professor de alemão, um professor de inglês, um professor que havia gravado todos os nomes, as pronúncias dos nomes de músicas e de artistas. E antes que a gente desanunciasse aquela bloco de música, a gente tinha um gravador e a gente ficava procurando para confirmar como era a pronúncia daquele nome. Escreva como fala. Por exemplo, Comanta Levu. Escreva para na hora de desanunciar não falar errado. Porque a nossa rádio era muito... do jeito que se lê, né? Ao Wiedersehen. Não quero saber o que significa o Beni falava, mas escreva corretamente. Outra coisa, lembra da Rússia lá? Como tinha um famoso da Rússia que nós usávamos um nome totalmente maluco. Eu não lembro o nome de um presidente da Rússia, daqui a pouco eu lembro. Que a gente tinha que falar da forma que era. A Globo, por exemplo, né, massificava o nome do cara. Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Todo mundo falava isso. Não, nós éramos Mikhail Gorbachev. Quer, não quer, é isso que vai ficar. Olha, agora, cara, que loucura. Uma Top Master com cartucho fora do ponto te deixa tão alucinado que um dia eu falei um palavrão muito feio e o problema não foi eu falar o palavrão, o problema foi que eu ouvi o palavrão. E se eu ouvir o palavrão, quando você abre o microfone, você corta. Na hora, né? É porque estava no ar, né? Como é que você vai explicar isso aí depois? Aí eu voltei do break e falei assim, olha, a cruzeta aqui da Top Master enroscou, vocês desculpem. Nando, só que a nossa Rádio Estúdio 92 era muito séria, velho. Tinha que esperar de terminar a música pra gente poder desanunciar. Lento total, entendeu? Entre uma música e outra não era mixado, não. Acabava o Miro Maranhão. Mas o pessoal jovem também pode dançar pelo seguinte, eu me lembro que o primeiro cara a gravar o comercial do Leroy Merlin fui eu na Clube. Leroy Merlin. Eu gravei Leroy Merlin. Porque eu conhecia. Era Leroy... a pronúncia certa é Leroy Merlin. E eu gravei Leroy Merlin, todo mundo na Clube achou maravilhoso. Leroy Merlin, chegando em Ribeirão Preto, no novo shopping, sei lá como é que era o negócio lá, mas era assim, tal, agitado e tal. Leroy Merlin. E aí Leroy Merlin, agora em Ribeirão Preto. Foi... Aí veio, o cara me liga, depois o Adalto, Moreno, é o seguinte, não é Leroy Merlin. Eu falei, como não é, cara? Claro que é Leroy Merlin. É da França, é Leroy Merlin aqui. Eu falei, eu não acredito. Tem isso também. Eu vou ter que falar isso? Eu falei pra ele. Você falou com dor no coração. Sabe o que acontece? Não falei. Não falou? Não, eu falei, não gravo. Leroy Merlin eu não gravo. Você lembra quando o Jô Soares fez um personagem que era um mafioso no Brasil e falaram, esculambaram com a máfia, trouxeram pro Brasil. Era isso. Vai, antes de você colocar na boca, deixa eu fazer uma pergunta pro Gera Big Nose aqui. Qual é a emoção de ter um filho que seguiu a sua carreira e que segue sua carreira e de ver esse menino crescer desde pequeno e aí hoje tá aí também nessa carreira maravilhosa? Seguiu minha carreira. Olha, sabe o que aconteceu com o Vinícius? No dia que ele nasceu num período de carnaval e eu estava fazendo a cobertura do carnaval pela Diário FM. Eu tenho uma foto do Vinícius no colo da enfermeira na maternidade e eu coloquei uma bandana da Diário na cabecinha dele e ali dentro da maternidade eu falei,
esse moleque vai ser meu colega de trabalho. Mas eu nunca mais disse para ele que eu gostaria que ele fosse radialista, jornalista ou algo parecido. E pela própria vontade, ou pela minha profecia, não sei, né? Ele foi indo... Praga de pai pega. Praga de pai pega. Foi indo e se encaminhou. Para mim, foi a realização daquela profecia do dia que ele nasceu, que eu disse, ele vai ser o meu colega. E hoje ele é o meu colega. E um orgulho, né? De estúdio, meu colega parceiro, de empresa, né? parceiro. Parceiro. Aliás, é verdade, ele é meu patrão, né? Então, ele é sócio, ele é o sócio majoritário. Big Nose. Eu cheguei em Ribeirão para trabalhar. Estou falando assim, eu cheguei em Ribeirão, lógico que você sabe. Eu cheguei em Ribeirão para trabalhar na Diário, comecei a trabalhar, usei, todo mundo tinha, usei Geraldo Lima, o primeiro nome foi Geraldo Lima, e depois foi Geraldo não sei o quê, mas nada pegava. O Paulinho Prado, que foi responsável pela maioria dos apelidos, então falou com o Mário Villa, que é o Mário Villa DJ. Do Super Hits. Era da Sunshine. O Mário Villa tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e o Paulinho Prado, no corredor da Diário, falou para ele assim: Mário, como é que fala nariz grande em inglês? E o Mário falou, Big Nose. Aí ele falou assim, tá aí o seu nome, Gera Big Nose. Aí foi pro estúdio e fez uma vinheta. E a partir daquele dia ficou Gera Big Nose. Quer voltar no tempo, então? Eu tenho precisou, né, Gil Eu Santiago? tenho cartucho dessa vinheta. Foi razão do Gera ali, ó. Então, não, mas eu digo assim, a mudança mínima. O Celso Luiz era um nome tranquilo. Agora o Milton Kotzent, tinha que virar Milton Rabelo. Roubaram o Rabelo do seu Rabelo da Globo. Moreira, Marcelo Moreira. Marcelo Zamarian. Vamos entregar o porquê do Carlinhos. Vamos entregar o porquê do Carlinhos 45? Pronto. Porquê do Carlinhos 45? Segunda rotação de um disco. 33, 45, 78 aí. O Carlinhos 45. Olha a velocidade que esse cara fala. Pussi era Paulo Pussi. Paradise. Porque ele veio de São Sebastião do Paraíso. Joel Lawande. Que Lawande nada, cara. Joel Arruda. Pegou o Arruda do Dácio Arruda, que você abriu o nosso encontro de hoje. Só para citar alguns, né? Joel Arruda era uma fera. Com muito efeito. Cara de uma cultura espetacular. Até hoje ele é fantástico. Grande colega de trabalho. Fantástico. Estúdio legal lá. Bom, vai, quem vai? Antes de... A gente já está chegando ao fim do programa, mas antes de encerrar, a gente tem alguns áudios de alguns colegas do Rádio de Ribeirão Preto que a gente vai tocar a partir de agora. Opa, manda ver. Parabéns a você que se empenha diariamente em informar, entreter, emocionar e transformar a vida das pessoas através do rádio. Um abraço aí do amigo Bill aos alunos e a todos da Rádio Unaerp. Oi, pessoal. Boa tarde para você. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Infelizmente não pude pessoalmente, mas vou deixar aqui uma mensagem para todos os profissionais do rádio. Parabéns pelo nosso dia, né? Hoje, 7 de novembro. Parabéns para o profissional do rádio pela paixão que temos na comunicação. Para você, aluno do jornalismo, que está cursando jornalismo, felicidades, muita alegria e muita paixão aí na comunicação. Um abração para todos, beijo grande, feliz dia do radialista. Gil, beijo para você, sou sua fã. Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é Minduba falando. Parabéns para vocês aí, hoje afinal é dia do radialista, então parabéns para nós. Infelizmente não posso estar presente aí hoje, seria assim de um prazer inenarrável, né? Mas eu quero aqui registrar esse dia, essa data, tá? Desejar para vocês muito sucesso aí e dizer que o Minduba tem um culpado aí junto com vocês, tá? Eu só pude começar no rádio em Ribeirão Preto graças ao professor Gil Santiago. O apelido Minduba é graças a ele também. E graças à percepção dele, a maluquice dele de ter percebido e enxergado um possível profissional do rádio, pude fazer uma história bem gostosa, bem bacana no rádio Ribeirão Preto, tá? E isso é de muita satisfação para mim. Mas de qualquer forma, parabéns para vocês, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa
E parabéns para todos nós radialistas, porque independentemente de eu não estar à frente na linha de microfone, eu estou sempre no rádio, esse veículo apaixonante, esse veículo gostoso, sensacional, que ainda tem muita história para contar, que ainda tem muito o que fazer em prol da sociedade, de toda uma comunidade. O rádio ainda é o rádio e será por muito tempo esse veículo apaixonante que faz a diferença na vida das pessoas. Então, continue batalhando, trabalhando e fazendo esse rádio sensacional, bacana, que contagia, que mexe, que provoca, que estimula e que... Prezado amigo radialista, jornalista, professor universitário Gil Santiago. Tive o prazer de trabalhar no Sistema Clube de Rádio, você na FM e eu na AM, na Clube, depois na CMN, evidentemente, durante muitos anos. Quero agradecer a sua amizade e atenção costumeira, ilustre professor. Estou há 55 anos no rádio, 30 na Clube AM e 25 na CMN, sempre em horários da manhã e aos domingos também, sendo o restante do dia como servidor público, onde eu estive na administração do HC 15 anos e depois como vereador 18 anos. E tudo começou, Gil, queridos amigos, em 1963, muito curioso, desde os tempos da zona rural, ouvinte de rádio, que é o único meio de comunicação, eu chegando em Ribeirão Preto para fazer o alistamento militar, eu visitava o auditório da PRA7 Rádio Clube em 63, repito, programa de Silveira Lima, Caparelli, JC. E aos poucos eu fui ali chegando, fazendo amizades. E trabalhei como redator de notícias. Redator. 5 da manhã. Não tinha televisão, era dificuldade para ter as notícias. E eu ouvia as rádios, principalmente do Rio, da capital, e gravava as notícias. Em seguida, datilografava. E depois, aos poucos, eu fui para o microfone para apresentar essas notícias com o querido e inesquecível Roveri, Celeste Pastore, Maza Sobrinho, Evaldo Júnior, até o Heraldo Pereira. Tive o prazer de ficar uns tempos ali com ele. Além do futebol, como repórter de campo. Adoro o rádio, a comunicação, gosto demais. E meu amigo ouvinte, uma alternativa para quem, evidentemente, quer estar no meio das comunicações, muito importante para a população. Prezado Gil, poderia falar muito mais a respeito de você, amigo verdadeiro, companheiro, humilde, destacado professor universitário da nossa querida UNAERP. Fica aqui um abraço a todos os radialistas, a você, aos formandos, que você é o professor dos jovens que estão chegando para a comunicação. Viva o rádio, viva a comunicação, meu amigo Gil Santiago. Olá pessoal, meu nome é Emílio Cicolani, locutor e apresentador, e gostaria de dar um salve pro pessoal da Rádio Unaerp, galera do Unaerp em geral, Gil Santiago, Rácios, amigos locutores, amigos comunicadores radialistas deste Brasil. Meus parabéns, esse 7 de novembro vamos comemorar e celebrar essa profissão muito importante aí, comunicador. Que legal que é ser comunicador, gente. Eu fico muito feliz de ser honrado com o convite de vocês para estar batendo um papo aí. Eu sei que tem muita gente boa aí, já fiquei sabendo do Beto Espiga, já fiquei sabendo do Celso Luiz, dois grandes radialistas e outros tantos que estarão aí nessa bancada sensacional. Quero deixar um salve muito especial. Falei o nome dos dois que eu sabia que os dois estariam aí, viu, gente? Mas não desmerecendo ninguém, porque eu amo essa profissão, eu amo radialista. Eu sou um ouvinte de rádio desde moleque, eu adoro rádio, eu amo rádio, faço rádio com muita paixão e me dedico e me dou muito pro rádio, porque rádio pra mim é vida, tá no meu sangue, tá no meu dia a dia, tá no meu DNA. Eu amo fazer rádio,
rádio, eu amo ouvir rádio e eu quero deixar um salve para os radialistas aí deste Brasil afora. Um grande abraço e força e fé nessa profissão aí e que Deus abençoe a todo mundo aí. Jornalistas que estão se formando, que estão se empenhando aí, por favor, venham para o rádio precisa de vocês, precisa de bons comunicadores, beleza? Um grande abraço, um salve, bom trabalho a todos aí. Foi uma honra enorme ser convidado para estar aí nesta homenagem para a galera no dia do radialista. E peço desculpas por não estar presente pessoalmente. Rácios, eu sei o quanto que seria legal estar aí contigo, meu velho. Grande abraço. Edinho, meu brother, meu companheiro. Tamo junto. Muito obrigado a todos. O Andrei também, outro grande amigo. Putz, é muita gente que eu conheço nessa UNAERP. Eu quero deixar um salve pra todo mundo, muito carinhoso. Valeu mesmo. Um abração. Feliz dia pra você, radialista. Parabéns. Tamo junto nessa profissão aí, cabeção. Bom, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês pela participação hoje, nesse dia tão especial, dia 7 de novembro, dia do radialista. Queria agradecer imensamente a presença e as histórias de cada um de vocês aqui hoje. A gente só queria ouvir o Cabela mais um pouquinho. Não! Tira. De nada, querido. Não, daqui a pouquinho eu vou falar de um outro projeto que eu tô à frente. Eu venho com você, viu, cara? Ó, Cabela, 45 Geraldo. E o programa Persona tá chegando ao fim. Você pode voltar a ouvir a gente nos nossos podcasts, no Spotify, em todas as plataformas de áudio, YouTube, Facebook e Instagram. E por fim, uma salva de palmas. Beleza! Valeu, Gil! Valeu, Gil! Obrigado, hein? Obrigado. Você ouve Rádio UNAERP.